falo, porque eu tô... Tem gente na sala? Não, pode falar aí? Não sei, dá uma olhada. Não vou falar mais nada, senão estou na fala época. nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Adalberto, tudo bem, doutor? Boa noite, doutora Rose. Boa noite, doutor Marco. Tudo bom, Adalberto? Tudo bem? Tudo, graças a Deus, Joia. querido, e você? Tá bom, tudo bem. Boa noite a todos. Doutor Cláudio. Adenil já está aí. Cadê o Adenil? Denil? Valéria? Sérgio. Ah, tá aqui, doutor Adenil. Nossa, Adenil, tá deixa muito eu ver. elegante. Tá de gravata, Doutor- o homem. Ah, é, ele é o... Imagina, tem o chefe e aí o segundo Doutora chefe. Adenil! Cadê o Adenil? Não estou vendo. Ah, o doutor Kaufmann entrou. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Olá. Tudo bem, noite. doutor? Tudo bem, e vocês? Satisfação Satisfação é em minha. tê-lo aí conosco. Não, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, viu? Imagina, obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Imagina, é uma deferência, um prestígio, um privilégio ter o senhor aqui com a gente no Tatuapé. Imagina, Rosimeire, privilégio é meu de estar com vocês, de poder participar, de poder estar junto com vocês para a gente discutir um tema importante, né? Que está, na verdade, o Tribunal de Ética. Então, isso é importante para todos nós e por isso que eu que agradeço aí em seu nome, né? E na sua pessoa, na verdade. Agradeço aí o convite a todos os participantes, dirigentes aí da OAB, todos os integrantes da Comissão de Ética e Disciplina, enfim, muito relevante aí o tema, o momento, e estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre o que vocês quiserem. Ah, bacana. Doutora, o Adenil já entrou? Já. Boa tarde a todos. Ô, meu querido, a doutora Adenil, nosso presidente da Comissão de Doutor, Ética bem, aqui Adenil? no Tatuapé. Doutora Resimeire, boa tarde. Nossa presidente da subseção, doutor Carlos Kaufmann. Muito obrigado pelo ter aceito o convite da gente para nos prestigiar aqui com seus conhecimentos. Infelizmente, não tivemos oportunidade de nos conhecer pessoalmente ainda, em razão das agendas, né? Mas é um prazer termos aqui na nossa subseção. Aos demais colegas aí, boa tarde a todos, obrigado pela presença. E acredito que nós estamos recebendo mais alguns colegas aí, mas a princípio eu já deixo a minha gratidão pela sua presença aqui conosco, do doutor e da doutora Rosimeire, nossa presidente aqui, que nos tem dado essa oportunidade de alargar esse convite aí para os nossos representantes da Central, aqui nos prestigiando com seus conhecimentos. Ah, obrigada, doutora Adenil. Não sei se temos mais, não sei se a conselheira, a doutora Érica, já está conosco. Está conosco? Cojo está? Presente, estou aqui. Ai, tá certo, então. Eu queria, doutor Kaufmann, dizer que nosso vice-presidente está conosco, doutor Marco Antônio Kojorowski, a diretoria toda, doutora Valéria Teles Rossati, que é a nossa secretária geral, doutor Sérgio Islan, que é nosso secretário adjunto, doutora Andréia Maria Cavaleiro Decker, que é nossa tesoureira, está também a nossa coordenadora da ESA, vários presidentes de comissões, eu não consigo aqui visualizar todos, mas queria cumprimentar todos na pessoa do doutor Adenil, bem como todos os integrantes dessa nossa comissão gloriosa de ética. E, doutor Adenil, o senhor está com a palavra, pode iniciar, pode falar com o doutor Kaufmann, se o doutor também quiser falar mais alguma coisa, para darmos aí início à nossa webinar. Primeiramente, as minhas palavras preliminares, eu já fiz as saudações aos colegas todos e reitero as minhas saudações a todos os colegas, em especial ao Dr. Kaufmann, me permita falar pelo sobrenome Kaufmann, que é mais ligeiramente, e dizer que é sempre um prazer. Tá? Eu disse, o dia que fui nomeado a essa comissão, eu disse assim que essa comissão, se possível, ela não precisava aparecer em nada, tá?
porque a nossa comissão não é exatamente para que a gente esteja ativo ou exercendo os nossos mandos, né? Mas a nossa classe tem um código que tem que ser respeitado. Tá? Embora nós não queríamos, né? Eu sempre costumo dizer que o código de ética não está para punir advogados, tá? Está para, acima de tudo, os orientar. Mas com essa nova administração, tá, do Dr. Caio, tá, o Dr. Kaufmann assume essa presidência. Para nós é sempre um prazer estar ladeado com os colegas da Central, e essa comissão não é diferente. Tá? Está hoje aqui sendo prestigiado pela presença do Dr. Kaufmann. Eu sei que o doutor tem uma agenda bastante apertada, tá? Por isso a gente passo a palavra para o doutor, e se o doutor permitir, tá? No final a gente pode trocar algumas perguntas, alguns conhecimentos, assim. E peço desculpa desde já, doutor Carlos Kaufmann, que infelizmente, em razão dessa pandemia, a gente tem por hábito ler o currículo do doutor. Eu acho que seria importante. Eu peço desculpa por não tê-lo, mas tenho certeza que se o doutor hoje é o presidente da Comissão de Ética, o currículo é realmente importante e dentro da profissão. Me desculpe, porque eu não tenho conhecimento ainda e não tenho em mãos, tá bom? Mas eu deixo a palavra com a presidente, a doutora Rosimeire, ela pode distribuir da forma que ela entender melhor, e com o doutor Kaufmann. Doutora Rosimeire, o doutor Kaufmann, o senhor tem a palavra, se quiser iniciar, o senhor fica à vontade. A palavra é do doutor. Doutora Adenil, muito obrigado. Vamos tirar a doutora antes do Kaufmann aqui, tirar a doutora Adenil. Nós estamos aqui entre colegas, advogados, todos com o mesmo objetivo, o objetivo de melhorar e tentar cada vez mais implementar a ética na ordem dos advogados do Brasil. Nesse sentido, Adenil, né, eu agradeço demais, reitero mais uma vez meus agradecimentos. É um enorme prazer estar aqui com vocês, estar participando, ainda que de forma remota, à distância, mas poder conversar com vocês. Isso, de uma maneira, de uma certa forma, viabilizou, possibilitou muito mais conversa com as diversas subseções. Estamos fazendo constantes conversas nesse sentido, ou live pelo Instagram, ou até pela plataforma Zoom. Mas, de certa forma, essa pandemia ela tem um lado positivo, que ela permite aí que usemos de tecnologias para poder manter essa conversa ativa, para poder manter este contato. Infelizmente, porém, esse contato é à distância. E falta o principal, que é a confraternização depois de qualquer conversa, qualquer palestra, quer dizer, um show com uma pizza, que sempre faz bem aí, que, na verdade, é a melhor parte de qualquer conversa que a gente vai para uma subseção. Eu sempre vou esperando o depois, eu não vou esperando falar. Né? A fala é um pretexto para poder ter até a subseção, para poder confraternizar aí com todos. Esse é o grande objetivo. Né? Mas, na verdade, Adenil, eu agradeço demais aí na sua pessoa, já agradeci na pessoa da presidente Rosimeire, e é um prazer enorme estar com vocês. E tenho certeza aí que esse grande número de participantes, integrantes, que estão nessa conversa que nós estamos tendo aqui, é graças ao prestígio de vocês, ao prestígio, à liderança que vocês exercem aí em toda a região, reconhecidamente como grandes advogados e grandes gestores de ordem, né, e do nosso Estado. Então, eu agradeço mais uma vez a participação. E reafirma, Adenil, você falou assim que não tem o meu currículo. O meu currículo, assim, o principal dele é advogado, ponto. Nada além disso. Isso é o que basta para a gente poder atuar, para a gente poder defender, né, para poder atuar em termos de comissão de ética. O resto é perfumaria. O que importa é ser advogado, é ter advocacia na essência, e isso faz com que a gente vá buscar aí ser defensor do Tribunal de Ética, da ética profissional e defensor da advocacia. Então, estou à disposição de vocês para conduzir da forma que vocês quiserem, me interrompam quando quiserem. Às vezes eu começo a falar e não paro, também é uma característica de advogado, né? Começo a falar e não paro, então vou seguindo aí o cronograma e a ordem de vocês. Estou à disposição de todos vocês. Doutor,
Não é de estranhar e do conhecimento de todos que nós estamos no meio de uma pandemia hoje aí e atacou e agravou a todas as classes e a nossa classe em especial não foi diferente. Tá? Nós temos que nos adaptar. Eu acabei de terminar uma audiência agora audiência trabalhista, a primeira, eu quero confessar para os colegas, foi a primeira que eu fiz de teleconferência e realmente algumas coisas nós vamos ter que tirar de aproveito. E uma das coisas que nos preocupa aqui, principalmente na subseção, é a publicidade do profissional que confunde publicidade com propaganda. Tá? E isso, o nosso código de ética, felizmente, eu poderia dizer, tem veta alguns tipos de anúncio. Tá? E como a gente tem visto bastante o que pode, o que não pode, o que é publicidade meramente informando, da descrição, eu gostaria que o doutor fizesse um relato aí, essa diferença de propaganda e publicidade, para deixar mais orientado aí, embora eu acho que todos os colegas aqui presentes, que estão fazendo parte dessa live, eu acho que é simplesmente para aprimorar conhecimento que todos conhecem, né? Em especial, o que busca nós, a partir do artigo 39 do Código de Ética, o artigo 47, é o que mais infringe no momento, a meu ver. Tá? Nesse ponto de vista, abrangendo dessa situação, eu gostaria de ouvir, ou melhor, nós gostaríamos de ouvir o doutor, o que está vendo, se está acontecendo. A gente está vendo bastante anúncio, muita publicidade, como está vendo a ordem. A jurisprudência já está se posicionando com relação a algumas coisas de outros estados. Tá? Eu gostaria de saber como São Paulo, em especial, tá, está se posicionando com relação a isso. Quais são as decisões recentes? Eu confesso, doutor, que fiz parte do Tribunal de Ética primeiramente como instrutor, depois eu fiz parte como relator. Então, já vi bastante coisa dentro do Tribunal de Ética. Tá? E eu queria saber do doutor como a ordem está vendo, como o Tribunal de Ética Central está vendo agora, nesse momento de pandemia, algumas atitudes que a gente já tem conhecimentos. Bom, Adenil, diante das considerações, eu acho importante a gente lembrar o seguinte. Nessa época de pandemia, onde as coisas mudaram, onde os advogados estão reclusos nas suas casas, a maioria dos advogados está reclusa, o advogado acabou buscando se reinventar e aparecer de alguma forma. E estar ativo diante desse problema que nós estamos vivendo. Nessa reinvenção da advocacia, nós vimos um crescimento muito grande, né, assim, de uma forma exponencial, das palestras eletrônicas, ou seja, por lives ou por Zoom e assim por diante. O que acontece? Primeiro, eu sempre falo isso. Antes, para dar uma palestra, você precisava ser convidado, uma palestra presencial, você precisa ser convidado, você precisa ser chamado para ir em algum lugar por alguma pessoa, tem que ter um auditório presente, tem que ter público, tem que ter expectativa, e aí você aborda um assunto. Hoje em dia, com rede social, qualquer pessoa pode dar palestra sobre qualquer assunto. Eu posso, saindo daqui, por exemplo, abrir meu Instagram e dar uma palestra sobre contabilidade, é um assunto que eu não entendo, não tenho a menor noção de como funciona. Mas eu posso fazer uma palestra. Se vai ter público, eu não sei. Se eu vou agir corretamente, eu não sei. Mas eu posso fazer isso. Então, alguns advogados começaram também a utilizar desses meios eletrônicos da mídia social para poder também aparecer e para poder mostrar que existe. E a partir daí nós temos uma diferenciação entre o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, nós vemos também que muitos advogados acabam ultrapassando, nessa ânsia por aparição, acabam ultrapassando os limites éticos básicos fundamentais que tenham a publicidade na advocacia. Vejam bem, publicidade e não propaganda. O advogado não pode fazer propaganda. A propaganda ela tem um cunho mercantilista. A publicidade, não. Ela tem, na verdade, um cunho informativo. Então, o advogado pode fazer publicidade em qualquer meio? Pode. Pode fazer publicidade em mídia social? Pode. Desde que a publicidade esteja dentro dos parâmetros legais exigidos. Onde estão esses parâmetros? Ou no Código de Ética e Disciplina, ou no Provimento 94 de 2000.
Com relação ao provimento 94 de 2000, que ele é um pouco mais específico, esse provimento, né, ele já tem 20 anos de uso. E esse provimento está um tanto quanto defasado. A eletrônica, a mídia, a velocidade do desenvolvimento dos meios eletrônicos são muito mais rápidos do que qualquer legislação vigente. E o provimento 94 de 2000, ele está defasado nesse sentido. Tanto que existe um grupo de trabalho formado pelo Conselho Federal. Esse grupo ele é dirigido e presidido pelo corregedor-geral, que é o Ari Raguiante, conselheiro federal e diretor Ari Raguiante. Eu faço parte, por São Paulo, desse grupo de trabalho. Na verdade, eu estou por São Paulo, fui indicado. Nós temos um colégio de presidentes que envolve os presidentes de ética de todo o Brasil, de todos os tribunais de ética do Brasil, de todos os estados, e conseguimos montar um colégio de presidentes realizado este ano, e eu fui indicado pelo colégio de presidentes para representar o colégio também neste grupo de trabalho. E o que nós estamos discutindo no grupo de trabalho? Justamente a reforma do provimento 94 de 2000, onde nós temos algumas legislações que estão, alguns dispositivos aí que estão, de certa forma, ultrapassados, mas nós temos que colocá-lo diante das normas vigentes sem ultrapassar ou sem afrontar os princípios básicos da advocacia. Lembrando, a advocacia, né, isso não vai mudar, ela é uma profissão de meios. A advocacia não se confunde com o comércio. A advocacia, ela não é mercantilista. E nós temos que manter a advocacia no alto grau que ela merece. Ou seja, nós temos que colocar a advocacia acima de qualquer discussão, né? Deixar como sendo uma profissão nobre que todos buscamos e todos procuramos. Eu vejo aí diversos gestores de ordem, diversos integrantes de comissão, vários advogados que dedicam o seu tempo de forma absolutamente graciosa. Ou seja, nós estamos aqui todos, não só aqui hoje, aqui não, aqui é um bate-papo, mas o nosso dia a dia, todos vocês que estão aí, que trabalham com a ordem, dedicam boa parte do tempo de vocês para um trabalho coletivo, um trabalho gracioso, um trabalho sem nenhum rendimento. E por que vocês fazem isso? Porque no fundo, todos nós buscamos uma ordem melhor para todos. O Tribunal de Ética dá um trabalho absurdo. Você, Adenil, que já participou do Tribunal de Ética, que hoje está na presidência da Comissão de Ética, você conhece o trabalho que nós temos no Tribunal de Ética. Presidir um Tribunal de Ética, ele toma um tempo que, se eu deixar, ele toma todo o meu tempo. Eu preciso do meu escritório para sobreviver, eu preciso trabalhar um pouco na advocacia de verdade. Mas vale a pena fazer isso? Vale muito a pena. E toda vez que eu falo isso, eu falo que eu me dedicaria sempre e novamente que fosse necessário. Por quê? Porque estamos buscando um objetivo maior, que é manter a advocacia em alto nível e como ela merece. E por isso, o que o Tribunal de Ética está fazendo nesse período? Nós vemos esse aumento exponencial de publicidade, de lives, de propagandas, e nós estamos dizendo assim, olha, o Tribunal de Ética, primeiro objetivo é informar. Nós temos que informar. Então, eu acabei abrindo no Tribunal de Ética um canal, isso é importante que vocês tenham aí, eu sempre esqueço, mas eu anoto para não esquecer, eu só preciso achar minha anotação, mas vamos lá, vou tentar lembrar agora, que é um e-mail chamado etica.ted.gp@oabsp.org.br. Eu vou repetir. etica.ted.gp@oabsp.org.br. Este e-mail, nós estamos canalizando todas as denúncias, entre aspas, as informações acerca de violação dos princípios básicos éticos, especialmente da publicidade. Nessa época de pandemia, este canal está sendo utilizado também para qualquer tipo de representação que alguém queira fazer, porque os prazos estão suspensos, mas o tribunal continua funcionando, continua atuando. Então, tendo em vista isso, nós tivemos que abrir um canal para qualquer representação seja encaminhada e chegue ao nosso conhecimento. Muito bem. Com relação à publicidade, todas as turmas já estão orientadas, a partir do momento que chega uma representação neste canal de e-mail, essa representação ela já é distribuída pela Leila, pela nossa gerente geral do Tribunal de Ética e Disciplina, já distribui para uma das turmas competentes. Aqui na capital nós temos 8 turmas competentes da capital, mas temos no interior, temos em várias localidades, então isso já é distribuído para a turma competente. Chegando na turma competente, nós já temos aí organizado a expedição de um ofício para o advogado que está ultrapassando os limites éticos. Para dizer o seguinte, olha,
você ultrapassou os limites do provimento, você ultrapassou os limites do código de ética, por favor, se reenquadre para que isso não ocorra mais, porque senão teremos que apurar a infração ética. A partir do momento que nós fazemos isso, eu falo para você, 70% a 80% dos advogados até procuram o Tribunal de Ética para saber assim, o que eu posso fazer? Onde eu passei dos limites? E a nossa orientação é, por favor, leia o provimento 94 de 2000, leia o Código de Ética e Disciplina e se enquadre no provimento e no Código de Ética, que é muito objetivo, muito claro. E 70% dos advogados notificados estão se enquadrando, estão se atendo aos limites. Outros 30% aí, infelizmente, vão acabar sendo processados disciplinarmente. Então, qual é o objetivo do Tribunal de Ética neste momento? É orientar, é mostrar para o advogado o que ele pode e o que ele não pode fazer. A maioria, repito, é bem intencionada. A maioria, infelizmente, apesar de bem intencionada, esqueceu-se de ler o Código de Ética e se esqueceu de ler também o provimento 94 de 2000. Então, por favor, leia o provimento 94 de 2000, leia o Código de Ética e se enquadre nas regras vigentes. O provimento ainda vigora? Vigora. Vai ser reformado? Sim, vai ser reformado. Mas enquanto não for reformado, ele deve ser aplicado. Então, nós estamos trabalhando neste sentido, de procurar orientar e evitar a publicidade que extrapole os limites, se torne propaganda e que acabe mercantilizando a profissão, que acabe buscando aí uma indevida, captar de maneira indevida a clientela. Eu acho que a iniciativa desse e-mail aí, do doutor Tomou, eu acho que é motivo de aplauso, porque eu entendo e sempre entendi e sempre defendi isso nos meus votos, inclusive, que a OAB não está para punir, a OAB tem que estar para orientar. Tá? Agora, infelizmente, nos nossos meios, nós temos alguns colegas que não é dado não respeitar as regras gerais, em especial o Código de Ética. Então, dando essa oportunidade, eu vejo que realmente não é qualquer notícia, né, qualquer representação, que isso vai virar um inquérito, vai ficar uma marca, uma mancha no advogado. Eu tenho algumas perguntas aqui, doutor, aqui na subseção, e eu posso, isso é motivo de aplauso, e antes de fazer alguma coisa, me consultarem. E eu tenho dado do parecer da seguinte forma, olha, isso fere, isso não deve evitar, e eu não tive grandes problemas até agora. Isso sempre com o apoio da presidente, sempre ela orientou dessa forma, e é assim que nós procedemos. E eu confesso que realmente essa posição do Tribunal de Ética agora é motivo que deve permanecer. Eu acho que essa pandemia veio para ficar muitas coisas. Isso é uma das coisas que eu acho que deve ficar. Porque, infelizmente, é difícil ver um profissional hoje abrindo um escritório, aí, esperando alguém vir, vencendo conta de água, de luz, de telefone, o telefone não toca, de repente vem uma oferta difícil na mente aí para buscar alguma coisa, é difícil. E, às vezes, até inconscientemente, que não justifica o desconhecimento da lei, mas cabe a gente, como está na frente do tribunal, nas subseções e na sessão, dar algo diferente. Eu parabenizo pela iniciativa do presidente, pela iniciativa da OAB Central, e não sei se o doutor, eu posso abrir para alguma pergunta ou quer fazer mais algumas considerações antes de passar a palavra para os colegas. Adenil, nós temos a sua comissão, temos também a doutora Silene, que faz parte também atuante, né, do TED, da quinta turma. Temos entre nós o doutor Marco Antônio Mateus, ex-presidente aqui da subseção, o doutor Hudson, também ex-presidente da subseção, a quem eu faço essa menção aos dois, né, que nos honram também com a presença. E a sua comissão talvez tenha alguma pergunta objetiva, doutora Luciana, aos demais. Doutora Rosemary. Eu ia falar, doutora Alexandre. Nós estamos aí com o doutor Alexandre, que é presidente também da Comissão de Exercício e Fiscalização da Advocacia. Então, tem muita coisa para... Só um minuto, doutor. Tem muita coisa para a gente, no bom sentido, doutor Kaufmann, explorar a sua presença entre nós, né? No sentido de aí tentar desvendar, desmistificar
porque o senhor falou mesmo tudo, qual é o nosso papel e objetivo, e nós sempre seguimos aqui na subseção esses parâmetros, né? Eu até vou um pouco mais além, eu digo que nós não é uma profissão mercantilista, como o senhor falou, e o nosso contrato é com base na confiança, não é uma telinha de internet, de computador, que vai fazer com que o cliente ganhe essa confiança. Mas, enfim, queria saber se tem algumas outras perguntas objetivas, que eu tenho algumas aqui. O doutor Alexandre, da Comissão da Exercício de Fiscalização da Advocacia, já quer se manifestar. Pode falar, doutor. Bom, primeiramente quero parabenizar pela palestra. Segundo, pedir perdão para todos vocês, porque eu estou no carro, estou dirigindo, mas eu não poderia deixar de estar participando efetivamente deste evento. Quero parabenizar a doutora Rosimeire, ao palestrante, ao doutor Adenil. Doutor Alessandro, por favor, estacione o carro, doutor Alessandro. Não cometa infração, pelo amor de Deus. Não, já está. Faz favor. Já estacionei, doutor. Brincadeira, a parte, tá bom. Para fazer a pergunta. A minha pergunta é o seguinte, diante de todos esses fatos, desde o começo da pandemia, eu tenho recebido bastante informação de advogados no Instagram que estão fazendo live, mas live constantemente. Praticamente toda semana tinha uma live, incluindo quando começou aquele excesso de decretos que foram feitos, eles explicavam, começou. Eu realmente aquilo eu acabei adicionando como amizade eles para verificar essa possibilidade de falta ética. Então, a minha pergunta para o doutor é o seguinte: o Instagram é um número de pessoas que não é um número extensivo, ou seja, doutor Kaufmann, são amigos dele. Então, ele está fazendo uma palestra para aqueles que são próximos dele, ou seja, poderiam ser clientes dele, orientando os clientes. É claro que esta palestra alcança um número máximo de pessoas e serve para propaganda. Essas pessoas que estão fazendo essas lives diariamente, semanalmente, no Instagram, estão ferindo o Código de Ética? Obrigado. Imagina, Alessandro, agradeço aí a pergunta, até porque, se for isso, eu acho que eu feri o Código de Ética essa semana. Fiz uma live ontem com a subseção de Campos do Jordão. Estou fazendo live, mas estou fazendo uma conversa hoje. E tem uma outra conversa quinta-feira com a subseção de Pinheiros. Então, eu devo estar ferindo aí de alguma forma o Código de Ética. Mas não. O que eu acho? Primeiro, você tocou num ponto essencial, Alessandro. A live ela é feita normalmente no Instagram. Quem acessa a live? Quem acessa o Instagram? Apenas os seguidores daquela pessoa. Ou seja, eu não estou dando uma informação aberta ao público. Eu estou dando uma informação restrita aos meus seguidores, não só os seguidores, que querem entrar e querem ouvir o que eu estou falando, né? Então, esses seguidores acabam acessando aquela live. Da mesma forma que, se eu tiver no meu site algumas informações específicas, quem vai acessar o meu site? Apenas quem está me procurando. Então, você manter o caráter informativo em uma live não tem problema nenhum, mesmo que seja para o público restrito. Você manter o caráter informativo no seu site não tem problema nenhum. Você manter o caráter informativo numa publicação no seu Instagram, em qualquer mídia social, Facebook, o que quer que seja, Twitter, não tem problema nenhum, porque o caráter é informativo. O que eu não posso fazer em live, do mesmo jeito que eu não posso fazer em palestra, do mesmo jeito que eu não posso fazer em lugar nenhum, é ferir o básico e o conteúdo é que deve ser avaliado. Eu não posso, numa live, por exemplo, de caráter informativo, em princípio, dizer o seguinte: olha, diante dessa pandemia, né, a Justiça do Trabalho, você tem direito a isso, aquilo e assim por diante. Portanto, vamos ingressar com ação e, por sinal, meu escritório hoje está sorteando 3 ações específicas para quem acessar e falar que gostou da minha live, né? Então, pode entrar com ação e não vai pagar nada. Isso não pode. Isso é um absurdo. Então, vai depender do conteúdo. Outro dia eu vi um advogado, não foi numa live, mas foi numa publicação no Instagram, chegou para mim, um advogado que estava premiando com um sorteio de 3 habeas corpus quem passasse a segui-lo para pessoas presas em época de pandemia, desde que as pessoas não tivessem advogado. É um absurdo. O advogado não pode sortear habeas corpus. O advogado não pode fazer leilão de qualquer coisa. Já chegou lá atrás, ao meu conhecimento, isso antes de pandemia, também não era por live, mas funciona da mesma forma, né?
advogados com questão que acho que envolviam erro médico ou alguma coisa do gênero, que também fazia sorteio, né, de promoção e sorteio para poder entrar com ação nesse sentido. Então, nós temos que tomar cuidado, principalmente com o conteúdo. Mais do que o meio de divulgação, eu digo que é o conteúdo. Então, se eu estou numa live, para o meu público específico, ainda que tenha apenas uma pessoa assistindo, ainda que apenas o doutor Alessandro acabe assistindo, mas acabe assistindo para saber qual é o conteúdo, e lá eu estou oferecendo serviço, estou instigando que entre com ação, eu estou, na verdade, vendendo advocacia, então, nesse caso, pratica infração ética. Poxa, mas só uma pessoa viu. Não tem problema nenhum. Você tornou público uma infração ética. Tá? E, portanto, você vai ser, tem que ser processado por isso. Agora, se eu estou numa live ou um canal aberto para 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas, e, na verdade, esse canal aberto aí não precisa nem ser live, mas qualquer outro meio, né? Então, eu estou lá com um caráter meramente informativo, dando uma palestra informativa, eu não vejo problema nenhum. E se o advogado está fazendo live todo santo dia e caráter meramente informativo, parabéns pela criatividade, parabéns pela disponibilidade, desde que não ultrapasse os limites éticos daquilo que está sendo informado. Se você transformar a informação em captação, e é muito tênue a linha, é muito tênue a distância, mas se você transformar e só vai ter que ser avaliado no caso concreto, mas se você transformar a informação em captação, em mercantilização, aí sim você terá um problema de infração ética. Se você não fizer isso, estiver apenas informando, não tem problema nenhum, né? Então, é isso que tem que se avaliar, de acordo com o nosso estatuto, com o nosso regramento. Doutora Luciana, pode usar a palavra. Abre seu microfone, ok. Doutora Luciana faz parte da Comissão de Ética do Tatuapé. Me desculpa se eu não nominei aí, agora eu vou passar a nominar, porque eu ainda estou... Essa ferramenta eu estou acostumando agora, tá? Deixa eu deixar bem claro. Tá? Eu sou um advogado ainda da época do carbono, viu, pessoal? Tá? Então, essa tecnologia para mim é nova. Eu quero cumprimentar os que eu não cumprimentei, doutora Luciana, doutor Estorino, doutor Hudson, doutor Hudson, que saudade do Matheus, grandes, doutor Alessandro. Mas, doutora Luciana, por favor, usa a palavra. E os demais se sentem cumprimentados. Doutor Carlos, em primeiro lugar, eu parabenizo, né? O doutor é jovem, tem uma visão moderna do direito, porque a nossa profissão, ela tem que acompanhar o tempo, ela tem que acompanhar também os meios de tecnologia. Então, a forma como nós nos expressamos, como nós nos comunicamos, não pode ficar ultrapassada. Então, nós temos que caminhar com o tempo. O direito é dinâmico e a nossa profissão também tem que ser dinâmica. Então, eu concordo plenamente com essa visão de não ser muito rígido no tocante à forma como nós utilizamos do conhecimento que nós eventualmente possuímos, também com esse caráter informativo. Então, eu vejo muito essa questão dessa manifestação dos colegas em lives, também da mesma forma. Claro que tomando cautela para não exceder, para não ultrapassar essa linha, que, como o doutor bem disse, é uma linha tênue entre a publicidade e a propaganda, para que nós possamos continuar mantendo a dignificação, a dignidade da nossa profissão, que é uma profissão tão linda e tão honrada, para que nós possamos dignificá-la sempre. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para o doutor é em relação ao artigo 72, parágrafo 2º do nosso estatuto, no tocante ao sigilo das representações, porque nós sabemos que o sigilo ele é necessário para que nós possamos, para que não tenha prejuízo alguma eventual representação que qualquer advogado possa eventualmente ter, até para que ele não seja pré-julgado, porque muitas vezes a representação ela não vai adiante, muitas vezes o que motivou não é legítimo, às vezes é vingança. De qualquer forma, eu gostaria de ouvir alguma consideração em relação à seriedade do sigilo que envolve as representações, doutor. Tá bom, Luciana, antes de mais nada, muito obrigado aí. Mais do que pela pergunta, pelo jovem que você soltou aí.
Eu agradeço. Eu tenho uma vantagem, viu, Adenil, que você não tem, o que é uma desvantagem. O meu cabelo, antes de ficar branco, ele cai. Então, eu consigo enganar um pouco ainda a distância, né? E parece que eu ainda sou jovem, mas não sou. Tá aí, tô vendo o Hudson, que já me conhece de longa data aí, da época que eu era do conselho lá que a gente estava no conselho da OAB, que eu encontrava com o Hudson. Um grande abraço, Hudson. Né? E pode atestar aí que, infelizmente, eu não sou tão jovem assim, mas muito obrigado, viu, Luciana? Fiquei muito feliz com isso hoje. Eu acho que já valeu aí, já valeu a presença aqui. Mas é o seguinte, com relação ao sigilo, né? Primeiro, eu queria só fazer um adendo, você faz parte da comissão de ética, e o Adenil preside a comissão de ética, né? Eu queria, antes de entrar no sigilo, e por isso que eu falei, às vezes se deixar eu vou falando e não paro mais. Eu queria primeiro agradecer todas as comissões de ética existentes, tá? A comissão de ética ela faz um trabalho fundamental. Sem a comissão de ética, o Tribunal de Ética não conseguiria dar conta e dar vazão de todo o seu acervo. Nós temos hoje no Tribunal de Ética em andamento 20 mil processos, né? Tínhamos 40 mil, mas com a exclusão dos inadimplentes da infração ética, caiu para 20 mil. Mas temos 20 mil processos por infrações disciplinares em andamento. Tínhamos mais. Tínhamos 25 quando eu assumi em 2019, já conseguimos baixar o acervo para 20 mil. E minha meta é deixar para o final do final do ano que vem, deixar apenas os processos do ano. Então, por isso que, nesse sentido, nós desenvolvemos aí e criamos e elaboramos, foi aprovado, o regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, assim que eu assumi, né, o meu primeiro trabalho foi desenvolver o regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina, porque não havia um regimento próprio no Tribunal de Ética e Disciplina. Esse regimento foi desenvolvido e, nesse regimento, as comissões de éticas foram contempladas com dispositivos próprios e específicos dentro do regimento, o que não existia. E por quê? Porque a comissão de ética, na minha opinião, em que pese vocês serem criadas por determinação da subseção, por confiança da subseção, na minha opinião, a comissão de ética, ela faz parte do Tribunal de Ética e Disciplina. Nós agimos de forma integrada, nós agimos de forma única. E se não tiver uma integração entre a comissão de ética e o Tribunal de Ética e Disciplina, o sistema não funciona, né? As representações da região aí do Tatuapé começam por vocês. As medidas iniciais são feitas por vocês. Então, neste caso, isso regulamentado, e vocês dão vazão, vocês dão andamento, inclusive na instrução do processo. Não dá para eu querer fazer tudo dentro do Tribunal de Ética. Então, repito, nós fazemos parte de um sistema único. E por isso eu só tenho a agradecer toda a participação e todo o empenho de todas as comissões de ética, e por isso também que as comissões de ética elas eram regulamentadas por provimento do Tribunal de Ética, hoje elas estão no regimento interno. O que significa isso? As atribuições da Comissão de Ética e Disciplina, hoje regulamentadas, não podem ser alteradas por vontade de qualquer presidente que assuma, mas sim por decisão, por votação majoritária do próprio Conselho Seccional. Se o Conselho Seccional não quiser mudar o que tem hoje, isso não pode ser alterado. O regimento interno só pode ser alterado por decisão do Conselho Seccional e mais, qualquer alteração tem que ser homologada pelo Conselho Federal, senão não funciona. Então, a Comissão de Ética e Disciplina hoje, da forma que está bem regulamentada, está bem segura, as atribuições bem definidas a partir do artigo 31, salvo engano, do regimento interno do Tribunal de Ética e Disciplina. Com relação ao sigilo, Luciana, o sigilo eu acho que é sagrado. O sigilo não pode ser... nós não podemos deixar de lado esta regra do sigilo. Ou seja, a representação antes do término do trânsito em julgado, ela é sigilosa, ela corre em sigilo. Para se ter uma ideia da importância que eu dou para o sigilo, todos os dias chegam solicitações de cópia de processo disciplinar, vindas de autoridade policial, vindas do Ministério Público e determinações judiciais. Eu só forneço cópia, desculpem, são as regras do home office, e aqui é o meu cachorro que fica dentro do meu escritório comigo, que agora está querendo sair um pouquinho. Mas, voltando, a questão do sigilo, ela, na verdade, ela é tão importante para mim, ela é tão sagrada, que, como eu recebo diversas comunicações, Ministério Público pede cópia de processo, eu não entrego. Autoridade policial pede cópia do processo, eu não entrego. Eu só disponibilizo cópia de processo por determinação judicial. Então, sempre que vier alguma solicitação nesse sentido, a resposta só podem ser disponibilizadas por determinação judicial. E daí vem a determinação judicial e eu tenho que cumprir, né? Ou seja, forneça a cópia
a mim ou ao promotor, assim por diante, e aí eu estou cumprindo. Então, somente nessa situação é que eu forneço cópia. Mais que isso, lógico que esse sigilo ele perdura, e perdura justamente até o trânsito em julgado da decisão feita no processo de representação. E por que até o trânsito em julgado? Muitas vezes, quando o advogado ele acaba sendo condenado, é obrigatório você levantar o sigilo. Por quê? Porque a suspensão dele, tá? Se for o caso de suspensão, a suspensão dele deve constar do Cadastro Nacional de Advogados, até porque ele não pode ser advocacia. Não são poucos os advogados que, mesmo suspensos, acabam exercendo indevidamente a advocacia. Nós não temos o poder de coerção de tirar a carteira de ordem daquelas pessoas. E por isso que alguns advogados acabam, inclusive, praticando nova infração por estarem advogados quando impedidos ou quando suspensos. Mas não são poucos que fazem isso. Então, uma campanha que eu faço, e costumo dizer, é o seguinte: qualquer cidadão, qualquer pessoa, antes de contratar um advogado, consulte o Cadastro Nacional do Advogado. Consulte um inscrito no site da Ordem dos Advogados do Brasil. Se constar lá a suspensão ou constar que ele está inativo, ele não pode ser advocacia. E, portanto, ele não pode sequer dar uma consultoria jurídica ou efetuar o contrato. Ele está suspenso. Então, nesse momento, o sigilo ele deixa de existir. Agora, enquanto o advogado está sendo processado, tá? Existe o processo em andamento, antes de decisão transitada em julgado, o sigilo tem que ser mantido. Tá? E o sigilo tem que ser mantido a todo custo. Recebi essa semana, e eu sou constantemente procurado, né, o Tribunal de Ética e Disciplina, eu acabo representando o Tribunal de Ética e Disciplina, né, é procurado pela imprensa para saber como está o processo de tal pessoa, né, caso notório que saiu na mídia, como está o processo do Misael acusado de ter matado a ex-namorada, que é advogada, e ele está preso. Me disseram que ele está advogando. E a resposta que eu dou, olha, o processo tramita em sigilo e eu não posso dar informações. Ah, mas nós precisamos saber. Sinto muito, o processo tramita em sigilo e eu não posso dar informações. Isso é para todos os casos. Quando que esse sigilo ele pode ser quebrado? O sigilo ele serve para preservar o representado. Por isso que eu acho, se o próprio representado quiser abrir mão do sigilo e violar a representação contra ele, eu não vejo problema nenhum. Ah, mas o representado pegou cópia do processo disciplinar e juntou num processo judicial. Ele é o representado? A intimidade é dele que está sendo violada. Se a intimidade é dele e ele quer violar a própria intimidade por qualquer motivo, não vejo problema. Ah, mas na verdade esse sigilo foi violado dentro de um processo, então o representante juntou cópias do processo. Ele juntou cópias do processo, cópia judicial? Juntou. No processo judicial, sim. Ele pediu que o processo tramitasse em sigilo? Sim, pediu. Então, ele preservou o sigilo também. Você tem que avaliar a situação concreta. Agora, você não pode impedir, repito, que o próprio representado, para a defesa de interesse próprio, para seu interesse, acabe abrindo mão do sigilo e acabe juntando cópias do processo. Poxa, se eu fui representado, eu estou sendo defendido, eu estou sendo representado na Ordem dos Advogados do Brasil, bem a parte contrária entra com uma ação judicial, dizendo que eu pratiquei infração disciplinar, infração ética, e eu tenho um processo, inclusive já teve uma decisão pelo arquivamento, eu não posso juntar isso? Lógico que eu posso. Tá? Eu estou abrindo mão da minha intimidade. Então não tem problema nenhum. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Luciana. Respondeu sim, doutor. Até abarcou outras questões. Muito obrigada. Imagina, que isso. Doutora Adenil, boa noite. Boa noite. No chat, doutora Adenil, nós temos duas perguntas da doutora Tina, da doutora Cleissan e a doutora Silene, na ordem, também quer realizar perguntas. Por favor, doutora Valéria, pode refazê-lo. Tá. Doutor Repassar, Kaufmann. por gentileza. Obrigada. Doutora Vicentina é presidente da Comissão de Ação Social. Ela faz a seguinte pergunta, muito semelhante com a da doutora Cleissan, que também é presidente da Comissão de Família. Elas perguntam se pode colocar os dados do escritório no banner que vão participar em redes sociais. Foi convidada, como o senhor bem pontuou, com relação a essas lives, mas elas querem saber se no banner pode constar que elas são sócias ou trabalham para tal escritório. Então, aí nós temos uma questão um pouco complexa para se avaliar, porque o provimento 94 de 2000 proíbe isso. Eu comparo live com palestra presencial. Em palestra presencial, você não pode trazer qualquer informação acerca do seu escritório, sobre o seu escritório. Você pode dar palestra
mas eu não posso exibir, por exemplo, um PowerPoint nessa palestra com o nome do meu escritório atrás. Isso é eticamente proibido. Isso está no provimento 94 de 2000. Agora, como que nós temos que avaliar essa situação? Eu acho que isso é uma das questões que vão ser modificadas no provimento que vai surgir em torno do provimento 94, no qual, se eu estou dando uma palestra, não tem nada demais eu colocar o meu nome está lá escrito. Quem quiser vai procurar e vai achar o meu escritório. Não tem nada demais eu colocar o nome do meu escritório. É complicado, ou é difícil, ou é errado você colocar isso numa palestra. Palestra voltada para o mundo jurídico, tá certo? Tem alguma coisa demais? Não, não tem nada demais. Desculpem. É diferente, por exemplo, de eu dar uma entrevista na televisão. Vou participar de um programa de televisão justamente para participar de um debate sobre um assunto específico da minha área. Nessa entrevista, nesse debate, eu coloco lá o nome do meu escritório. Isso não é possível. Né? Dei algumas entrevistas já lá atrás sobre algumas questões não relativas a cliente de escritório, mas dando opinião jurídica. Em todas as entrevistas que eu dei, eu tomava cuidado no meu escritório, sempre tinha na minha sala de reuniões com a televisão com o logo do escritório, sempre tomei cuidado de desligar a televisão ou da entrevista de outro lado, para que não ficasse aparecendo. Por quê? Porque pode caracterizar infração ética. Então, tomava esse cuidado, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, não é isso por si só que vai captar a clientela. Eu acho que se o advogado se dispõe a dar uma palestra, não tem nada demais ele ter o nome dele atrelado ao nome do escritório. Ou então, na discussão do currículo dele, na apresentação do currículo dele, dizer o que ele faz, até, poxa, né? Então, Adenir Oliveira, excelente advogado, presidente da Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Tatuapé, ou seja, isso faz parte da vida dele. É correto ser afirmado, é correto informar, porque isso é a história de vida dele. E isso não vai captar ou deixar de captar a clientela, pelo menos na minha opinião. Posso mudar de opinião amanhã se alguém me mostrar que eu estou completamente equivocado. Eu não preciso manter minha opinião, mas eu acho que isso não capta a clientela. Agora, é diferente de você sair dando uma palestra, oferecendo serviços, colocando lá, olha, ligue no meu escritório, está aqui atrás, ou meu escritório está apto a fazer esse trabalho. Nós podemos ir tratando situação concreta na qual você oferece serviços ou diz da aptidão do escritório para desenvolver tais serviços. Eu acho que aí você já está captando clientela. Então, você tem que olhar caso a caso. Nós temos aí, nesse período, sido um pouco mais condescendentes, ou seja, orientando, tá? Eu não quero bater o martelo, nunca dizer isso é infração ou isso não é. Não seja uma coisa escandalosa, tá? Mas isso é infração, o simples fato de ter o nome atrás de o banner atrás de uma palestra, de uma live, é infração ética? Vamos ver em que contexto está isso. Eu recomendaria não fazer. Não é ético, não é bonito, não é normal fazer. Mas não é só por isso que praticou uma infração ética. É mais, praticou uma infração muito pior, aquele que sem colocar o banner, chega lá e fala o seguinte, olha, me procurem no meu escritório, o endereço é tal, sem colocar nada atrás, tá? Porque eu estou fazendo uma promoção aqui para 3 pessoas que assistiram e eu vou fazer, os 3 primeiros que ligarem para o escritório, eu vou trabalhar de graça. Então, neste caso, tá? Ele está praticando uma infração muito pior do que aquele que apenas está informando com o nome do escritório atrás. Então, depende muito da situação concreta. Eu não gosto eu acho que por isso que eu resolvi fazer direito, eu nunca gosto muito de fórmulas, né? Fugir de física, fugir de matemática, eu evito fórmulas, inclusive, especialmente para caracterizar a infração ética. Ou seja, cada caso é um caso, cada situação é uma situação específica e temos que avaliar sempre cada uma das situações, especialmente aliada, e eu sou criminalista e por isso que eu vejo desse lado, especialmente aliado o quê? A intenção do agente. Qual foi a intenção em colocar o banner lá atrás? Por que ele fez isso? O que ele buscava com isso? É esse o objetivo que nós temos que avaliar. Muito bem, Dr. Kaufmann. O senhor trouxe aí um ponto também importante, porque, assim, eu como secretária e toda essa diretoria que administra aí todas as comissões, nesse período de pandemia, de isolamento social, e nós tivemos um boom no âmbito de internet, redes sociais e advogados esclarecendo vários pontos, há uma dúvida também entre os nossos participantes de comissões, sejam eles diretores de comissões ou seus membros, se eu posso, numa live, num webinar, enfim, no banner que vai divulgar esse evento,
se eu posso colocar o cargo que eu ocupo dentro da instituição da ordem. Após essa pergunta, a doutora Silene quer emendar uma outra pergunta. Tá. Então, quer fazer já? Eu respondo as duas, que às vezes eu disparo para falar, ou quer que eu espere? Doutora Silene? Doutora Silene, faz a pergunta. Não é relativo ao tema, é outro assunto. Outro assunto, acredito. Então, deixa eu responder essa, na verdade. O que eu acho é o seguinte, como eu tinha falado para vocês, né? Adenil Oliveira, advogado, ex-integrante do Tribunal de Ética e Disciplina, presidente da Comissão de Ética e Disciplina. Isso faz parte da história de vida dele. Qual é o problema de, numa apresentação, eu colocar isso? Né? Onde ele vai falar uma palestra de qualquer assunto específico. Então, Carlos Kaufmann, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Qual o problema de falar isso? Professor de processo penal, que eu sou da PUC. Qual o problema de eu falar isso, que é meu currículo, minha história de vida, numa palestra que eu vou falar sobre crimes específicos, assim por diante? Agora, vamos supor que eu vou fazer uma palestra. Carlos Kaufmann, uma palestra voltada para infrações éticas. Resolvi, depois que eu saí do Tribunal de Ética e Disciplina, saí da OAB, eu resolvi mudar meu foco, sair do direito penal e vou advogar somente para infrações disciplinares, para advogados processados. E vou fazer uma palestra voltada para esse sentido, como advogado, que estou buscando cliente, e põe lá no meu currículo. Ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Poxa, se eu faço isso, aí é uma forma de captar. Então, eu tenho que avaliar a situação concreta. Eu acho que o currículo da pessoa é inafastável dela, né? O que ela constrói é a história de vida dessa pessoa. Então, nós estamos falando em publicidade. Isso que nós estamos fazendo aqui, de um outro lado, é a publicidade positiva. Ou seja, todos aqueles gestores de ordem, né? Então, o Hudson, ex-presidente da subseção do Tatuapé da Ordem dos Advogados do Brasil. Poxa, isso não dá para tirar dele. Fez parte da história de vida dele. E eu não posso afastar e apagar a história da pessoa. E isso é uma publicidade positiva, por quê? Porque se uma pessoa se dedica à Ordem dos Advogados do Brasil e trabalhou pela Ordem dos Advogados do Brasil, isso faz parte da história dela, do currículo dela, e eu não vejo problema nenhum em usar isso. A não ser que eu esteja usando isso de forma deliberada para captar clientela. Aí a situação é diferente. Ou para tentar vender influência. Aí a situação é diferente. Eu não posso chegar, por exemplo, daqui a alguns anos, chegar para alguém e falar o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa, deixa que eu advogo para você, ou no Tribunal de Ética, você me contrata, até porque, poxa, eu fui presidente do Tribunal de Ética, conheço todo mundo, fui eu que escrevi o regimento interno, então deixa que eu vou advogar para você, que eu conheço melhor essa situação. Isso está errado. Aí sim eu estou sendo extremamente antiético, eu estou fazendo uma propaganda, ainda que pessoal, né, indevida. Vamos supor que amanhã, contrário ao que nós estamos dizendo que vai acontecer, né, e não vai ser no provimento que eu vou participar, porque no provimento que eu vou participar isso eu não vou concordar, mas seja liberada total e qualquer propaganda de qualquer forma. E daí eu saio na televisão dizendo o seguinte, olha, me contrate, se você está sendo processado no Tribunal de Ética, me contrate, porque eu tenho todas as condições. Meu currículo de ex-presidente, isso e aquilo. Poxa, eu estaria praticando uma infração assim absurda. Né? Eu estaria mercantilizando a profissão de uma maneira indevida. Mais do que isso, eu estaria vendendo uma influência que eu não tenho mais. Então, não é esse o objetivo da advocacia. Então, é isso que tem que tomar cuidado. Outro dia eu recebi um cartão, e isso está sendo apurado, não preciso falar o nome, mas por isso que eu não estou violando o sigilo, mas é um cartão que tem lá, fulano de tal, advogado, desembargador, não é nem ex-desembargador, e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o símbolo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu recebi esse cartão e, obviamente, que eu instaurei um processo disciplinar. Até porque, por que ele está divulgando que ele foi ou é desembargador num cartão de advogado? Porque certamente está buscando vender influência. Então, é óbvio que isso aí gera um processo para ser instaurado contra ele. Tá? É a mesma situação. Ele está atrelando um cargo justamente para poder dizer o que foi. Eu não vou, né? Eu não posso, por exemplo, colocar no meu cartão de visita, né, do meu escritório, Carlos Kaufmann, escritório tal, presidente do Tribunal de Ética. Isso não. Agora, se eu vou dar uma palestra, se eu vou participar de um evento e eu for apresentado como presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, como eu estou aqui, né, ou se for um evento que não é voltado, né, numa subseção da ordem, mas é um evento jurídico, eu sou apresentado que faz parte do meu currículo, não tem problema nenhum. Né? Então, temos que analisar sempre caso a caso. Perfeito. Doutora Adenil, agora a doutora Silene vai realizar uma pergunta. Após a doutora Silene é a nossa coordenadora da ESA local, doutor Kaufmann,
e também participa do Tribunal de Ética, e depois a doutora Yara, e depois o doutor Marco Antônio Mateus, o nosso ex-presidente, sempre presidente. Ok. Boa noite, doutor Kaufmann, tudo bem? Tudo bem, e você, Silene? Estamos lá com relatora lá na segunda, trabalhando bastante, agora não tanto, né? Vamos ver se as coisas começam a ficar virtuais também para a gente poder produzir mais. E a dúvida que surgiu, doutor Kaufmann, essa pergunta anterior é a seguinte: vamos supor que o advogado, ele mesmo esteja promovendo uma live, ele promoveu aquela live no Instagram dele. Então, ele está divulgando aquela live para o Instagram dele e ele ocupa um cargo de presidente da comissão ou coordenação da ESA, que seja. E ele vai lá e coloca a fotinho dele e o cargo que ele ocupa. Então, nós estávamos discutindo isso outro dia aqui entre nós, se podia ou se não podia. E eu opinei que não podia, porque para mim é como se você tivesse mesmo dando um cartão de visita escrito Silene Nogueira, coordenadora ESA OAB Tatuapé. Porque ele não está sendo convidado para nada. Ele está promovendo aquela live. Qual a sua opinião? Então, por isso que eu acho, Silene, tem que ser sempre tem que avaliar a situação concreta e em qual contexto isso foi colocado, né? Então, nesse caso, ou seja, ele faz uma live que não tem nada a ver e coloca lá que ele é presidente de alguma coisa, ele é integrante de algum órgão específico, isso pode caracterizar infração disciplinar, pode caracterizar uma infração ética, porque ele está buscando captar clientela, né? Então, tem que avaliar sempre, caso a caso, cada situação concreta. Você que está lá na segunda, lá com o doutor Ortélio, né? E na segunda turma, então, quer dizer, está muito bem, né? Só para dar uma notícia para você, logo, logo nós vamos voltar a trabalhar e trabalhar rápido, viu? Então, notícia de primeira mão pelo seguinte: conseguimos aí equipar todas as turmas aí com scanner, todos os processos estão começando a ser escaneados, né? Justamente para a gente possa trabalhar nessa época de pandemia. Já estão sendo escaneados para a gente poder voltar a decidir, voltar a julgar, e nós aprovamos na sessão do conselho, na semana retrasada, os julgamentos telepresenciais, tanto para o conselho, quanto para as câmaras recursais, quanto para o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, se prepara que vai ter muito trabalho aí, e trabalho telepresencial. E nesse trabalho presencial, nós temos que avaliar. Então, chega numa situação desta, ou seja, foi praticado, ele montou uma live. Essa live ela tinha um caráter informativo, ela tinha um conteúdo efetivo, ou ele montou uma live só para poder divulgar que ele é integrante de uma determinada comissão, que ele é membro da OAB, e qual o objetivo, o que ele vai ganhar com isso. Então, temos que analisar a situação concreta e começa da seguinte situação: poxa, você fez isso, você vai ser notificado, e a comissão de ética já pode fazer isso, né, para dizer o seguinte: escuta, você fez uma live nesse sentido, e essa live, em princípio, está ultrapassando os limites da publicidade. Então, eu quero que você se manifeste. Deve ter que avaliar a manifestação dele para saber se realmente há uma infração disciplinar ou não. Eu tomo sempre muito cuidado quando eu faço uma análise da situação concreta, né? Por que eu tomo cuidado? Porque a situação concreta ela tem vários vetores. Você tem que avaliar todos para chegar à conclusão se vai ser instaurado um processo disciplinar ou se não vai ser instaurado um processo disciplinar. E mais, se instaurado o processo disciplinar, há uma infração ética, uma infração disciplinar, ou se não há. Eu acho que a minha formação de criminalista, né, me auxilia a ver um pouco este lado. Não só o caráter punitivo, mas mais que isso, o caráter apuratório. Eu acho que, assim, uma situação dessa merece uma apuração? Sim, merece uma apuração. Vamos apurar, vamos descobrir o que aconteceu para daí formar uma convicção. Então, às vezes, uma foto que nós vemos de uma situação não retrata a realidade, né? Traçando um paralelo com o direito penal. O simples fato de uma pessoa estar com uma faca na mão em cima do cadáver não quer dizer que ela está matando aquela pessoa ou que ela matou aquela pessoa. Ela pode estar retirando a faca justamente para saber o que aconteceu e tentar socorrer. Então, nós temos que, daquela foto, buscar todas as circunstâncias que envolvem aquele fato. Então, de uma live com uma indicação do que aconteceu, do que aquela pessoa fez, né, quais são os cargos dela, indicação por escrito, nós temos que ver para quem é direcionada, qual era o público-alvo, o que ele fez e o que ele atingiu. É óbvio que até me perguntaram outro dia também, né, poxa, você colocar sua fotografia no cartão pode? Eu falo assim, se eu colocar fotografia no meu cartão, eu vou dizer uma coisa, eu vou espantar a clientela, não vou atrair ninguém. Eu acho péssimo, de péssimo gosto isso. Mas quem quiser pode fazer isso. Não é isso que vai atrair a clientela. Então, o fato dele colocar que ele exerce uma função na OAB, dependendo do público que ele está direcionado, não vai mudar em nada. Então, você tem que avaliar sempre a situação concreta.
É isso que eu procuro fazer. É isso que eu procuro fazer dentro do tribunal. Sempre avaliar a situação concreta, avaliar o que envolve aquele fato específico. Porque quando o advogado promove a live, o próprio advogado, né, promove a live, coloca o cargo que ele está exercendo na subseção, assim, a subseção fica meio que avalizando aquela live, né? Então é complicado, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali, quem vai entrar, o que vai falar. E a gente também tem visto nas lives muita resposta de consulta. Live não é para isso. Isso não pode, não. Então, assim, a gente tem que os colegas, porque às vezes o colega comete a infração sem querer, né? E não é. Mas é um problema. Isso é um problema, desculpe, que nós enfrentamos sempre, né? Também enfrentamos na seccional, ou seja, representante de comissão, representante de qualquer situação, se arvorando na posição de fazer. Trago um paralelo também. Logo que eu assumi o Tribunal de Ética e Disciplina, logo no começo, chegou ao meu conhecimento uma petição onde um advogado subscreveu a petição dizendo: advogado, OAB tal, instrutor do tribunal, instrutor ou assessor do tribunal, da tal turma do Tribunal de Ética e Disciplina. Eu, na hora que eu vi aquela petição, eu pedi para cortar aquele advogado. Por quê? Porque não tem cabimento, não é lugar para ele colocar a ocupação dele. Ele não pode assinar uma petição colocando o cargo dele na OAB. Não era uma petição na OAB. Eu não posso colocar nenhuma petição no meu escritório presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Porque se eu fizer isso, parece que eu estou querendo intimidar a parte contrária. E não é o objetivo. Isso então, não é nesse caso, né? Então, assim, isso não é qualificação, né, doutor? Não é qualificação, né? E eu pedi para cortar esse advogado. Então, essa live, você tem que ver o seguinte: espera um pouquinho, qual era o contexto da live? O que ele estava fazendo? O que ele estava discutindo? Ele estava discutindo questões da OAB? Estava discutindo questões da comissão dele? Ou ele estava discutindo questões, consulta do escritório dele? Poxa, é consulta do escritório? Consulta não pode. Ele está discutindo caso concreto? Não pode. Ele está discutindo questão de direito voltada à advocacia dele? Estava. Então, qual é a lógica de colocar o cargo ocupado pela OAB? Então, eu vou voltar no começo dessa nossa conversa, que o Adenil virou para mim e falou o seguinte: bom, eu não falei o seu currículo, eu falei assim, é advogado. O resto é perfumaria. E a mesma coisa nessa história, né? Se eu estou falando de questões de direito voltada à minha área de conhecimento, minha área de atuação, eu estou lá como advogado. Eu não estou como presidente do Tribunal de Ética. Aqui eu estou hoje como presidente do Tribunal de Ética, né, representando o Tribunal de Ética, porque o assunto é voltado para o Tribunal de Ética. Mas isso assim eu continuo sendo só advogado, viu? Porque o Tribunal de Ética passa. Né? A advocacia jamais vai passar. Certeza. Muito obrigada, Kaufmann. Um abraço. Eu que agradeço. Doutor Kaufmann, a doutora Yara, ela é nossa vice-presidente da Comissão de Ação Social e também membro de algumas outras comissões. Ela falou assim, sabe esses banners motivacionais? Você só vence amanhã se não desistir hoje. Esses banners motivacionais que a gente publica nas redes sociais. E logo abaixo os dados do escritório. É possível? Pratica infração ética ou não? Depois nós temos mais o doutor Marco Antônio Matheus fará a pergunta depois dessa em seguida. Então, né, se você coloca, você só vence a questão judicial, só vende ali de se me contratar, é uma infração disciplinar. Você só vencerá amanhã esse processo, né? Se tomar cuidado com a ação em nome do escritório, é uma infração disciplinar, né? Agora, eu confesso, eu não sei no que isso vai trazer cliente. Se ele colocar, esquecer da mensagem motivacional e colocar o nome do escritório dele, com o nome dele, publicar no Instagram dele, tem alguma infração disciplinar? Não tem. Né? Nenhuma. Por quê? Porque eu posso divulgar para o meu público, do mesmo jeito que eu posso deixar no meu site. Se eu colocar um boletim informativo para um público específico, né? E tem lá o nome do escritório, tem algum problema? Não tem problema. Se minha informação resolve ser mensagem motivacional, Carlos Kaufmann, em princípio, não vejo problema, a não ser que ele esteja vinculando aquela mensagem motivacional, instigando que aquelas pessoas procurem o Poder Judiciário para poder resolver os problemas dele de litígio, e aí o motivacional está vinculado à atuação do escritório, aí sim eu posso achar que é infração. Fora isso, eu não tenho. Por isso que eu falei, tem que avaliar a situação concreta. Em princípio, não. Eles vão sair daqui falando o seguinte: poxa, eu nunca vi um presidente do Tribunal de Ética tão liberal como esse. Mas é verdade. Você tem que avaliar a situação concreta. O objetivo é orientar. Então, se puder chegar nesse advogado que está fazendo mensagem motivacional,
né, o Adenil vai pegar e fazer uma notificação. Ô, fulano, olha, não fica bem, apesar de não ser uma infração ética, mas não fica bem você fazer isso com o nome do escritório. Não é de bom tom fazer isso. Daí vai dar orientação e se for um advogado bem intencionado, ele vai retroceder. Se ele for mal intencionado, ele vai falar assim, Adenil, você não sabe de nada, eu faço o que eu quero e eu coloco na minha publicação o que eu quiser. Aí nós já vamos ver o perfil desse advogado. É mesmo que nós coibirmos hoje, assim, procure sempre um advogado, né? Lembra disso que nós tínhamos esse slogan aí há alguns anos atrás? Então, procure sempre um advogado com o nome do escritório embaixo. Aí, aí cometeu. Se não tiver o nome do escritório, né? Não pode. Então tem que analisar a situação concreta. Né? Doutor Matheus, prazer em tê-los aqui, participar dessa live. Tem a palavra, doutor. Obrigado, doutor Adenil. É um prazer rever o colega agora com essa nova tecnologia. Estamos aprendendo. Obrigado. E dirigir uma pergunta ao doutor Kaufmann, agradecer, inclusive, pela disposição, pelo carinho em atender a solicitação da 101ª subseção da OAB Tatuapé e cumprimentar os colegas também da nossa subseção da OAB. Doutor Kaufmann, uma pergunta minha, talvez ela seja um pouco até ousada e talvez para alguns impertinentes, mas eu acho de suma importância que a OAB se manifeste sobre a colocação dos valores aviltantes dos honorários advocatícios. No novo Código de Ética de outubro de 2015, o artigo 2º, ele inserido nessa modificação, no artigo 2º, inciso 8º, ele diz que o advogado deve se abster, na letra F do inciso 8º, de contratar honorários advocatícios em valores aviltantes. O que a OAB entende por contrato de honorários de valores aviltantes? A OAB não está interferindo no advogado como profissional no sentido de querer limitar ou delimitar os seus ganhos, já que ela também se preocupou com cobrar honorários, vamos dizer, indignos ou irrisórios? Essa é a minha pergunta. Matheus, você tocou num assunto extremamente importante e relevante. Eu estava conversando, inclusive, com a nossa diretora-geral adjunta, a doutora Margarete Cássia Lopes, que, na minha opinião, faz um trabalho fantástico. E essa é uma preocupação que nós estamos tendo, até diante dessa época de pandemia, que surgiu a discussão com relação à tabela de honorários, a tabela mínima de honorários continua a mesma, na nossa opinião. Não vamos mexer nisso, porque fala assim, tem que estabelecer o Conselho Federal perguntou. Vocês têm que ter uma tabela de honorários para atendimento nessa época, atendimento telepresencial. E a nossa resposta é a seguinte: o trabalho é o mesmo. O trabalho da advocacia ele é intelectual, ele não é um trabalho braçal. Se eu faço esse trabalho intelectual da minha casa, do meu escritório, ou compareço uma audiência por plataforma digital ou não, o trabalho é o mesmo. E os honorários eu tenho liberdade de estabelecer. Eu tenho liberdade, e a limitação da advocacia não é no valor máximo cobrado. Eu cobro quanto eu quiser e quanto eu puder receber. Quanto mais eu puder receber, melhor. A advocacia não é mercantilizante? Não. Né? Mas, na verdade, não vamos ser hipócritas e dizer que nós não gostamos de honorários. Por sinal, nós vivemos dos honorários. Nós sustentamos nossa família com os honorários. Nós, na verdade, aqui na minha casa, somos 2 advogados, eu e minha esposa. Se você não falar, se não tiver honorários na vida, nós estamos morrendo de fome, toda a minha família morre de fome. Então, nós 2 sustentamos a nossa família com os nossos honorários. Nós sustentamos nossos escritórios, as pessoas que trabalham, né, cada um tem o seu escritório, com os nossos honorários. Então, nós vivemos disso. E quanto mais eu puder receber, melhor. Tem que ser de uma maneira lícita. Qual é o grande problema dos honorários mínimos? Né? A interferência da ordem. E essa foi a preocupação que nós tivemos, que a doutora Margarete teve. Quando nós falamos de honorários mínimos, nós procuramos limitar, ou seja, você não pode cobrar abaixo disso, não é uma interferência
no advogado. Tanto que não existe nenhum processo ético instaurado contra um advogado que tenha cobrado honorários mínimos. E eu não vou instaurar. Se pedirem para instaurar um processo, eu não instauro. Porque o advogado que cobra um valor abaixo, a não ser que aquele advogado esteja cobrando, nós vamos chegar nessa ponta daqui a pouco, diversos processos com valor abaixo do mínimo para captar clientela, e ele tem condições, é diferente. Mas o advogado, lá na ponta, na subseção, na cidade do interior, que aceita ser correspondente de um processo por um valor abaixo da tabela mínima de honorários, eu não vou instaurar um processo contra ele. Porque esse advogado, infelizmente, ele está fazendo isso não porque ele quer, mas porque ele precisa. Ele precisa sustentar a família, ele precisa sobreviver, e ele precisa sobreviver com as condições que são dadas a ele. Onde nós vamos, e já estamos discutindo, e vamos começar a atacar, e já tem um ponto. Nós estamos criando aqui na OAB e ampliando a fiscalização da advocacia. A fiscalização vai ser não só para exercício ilegal da advocacia, como também vai ser uma fiscalização para o exercício indevido da advocacia. E nós temos que atacar os grandes escritórios, aqueles que pegam a advocacia de massa, por valor aviltante de cada processo, para poder, na grande massa, ter um ganho substancial. Só que esse advogado acaba repassando para o subcontratado lá na outra ponta um valor aviltante. Se ele quiser contratar um pacote específico e o valor de cada processo acaba ficando pequeno dentro do pacote grande que ele está cobrando, é um direito que ele tem. Só que ele não pode, de outra forma, aviltar a própria advocacia, diminuindo o valor dos honorários de um correspondente lá na outra ponta. É isso que nós vamos discutir. E é essa campanha que nós vamos fazer. O objetivo é que, infelizmente, os advogados na ponta acabam aceitando. Se nenhum advogado aceitar valor abaixo da tabela mínima, obviamente que nós vamos melhorar essa advocacia. Então, o objetivo, na verdade, é valorizar a advocacia. Eu faço uma comparação. Meu sogro foi médico. Meu sogro, infelizmente, faleceu em 2013. Excelente médico no interior, em Ribeirão Preto, um dos médicos mais reconhecidos lá de Ribeirão Preto. E ele contava e comentava comigo que a medicina, ela se arrebentou de uma maneira brutal depois dos convênios médicos. E a medicina no interior, que os médicos acabaram se unindo, depois que eles montaram a cooperativa, é a tal da Unimed. Porque ele falou, eu tenho que trabalhar 10, 20 vezes, eu tenho que fazer 20 vezes mais as consultas que eu fazia antes para receber a mesma coisa. Ou seja, o convênio médico acaba pagando para o médico lá na ponta um valor irrisório, um valor pequeno. Só que, na verdade, o convênio médico acaba ficando com o grande grosso do valor. Então, os convênios médicos hoje, eles têm muito dinheiro e o médico ganha pouco. Não ganha o suficiente, o médico cadastrado, conveniado. E o que nós temos que fazer? Evitar que a advocacia entre no mesmo sistema. Nós temos que valorizar a advocacia. Então, quando nós dizemos que nós temos um valor mínimo de honorários, é em benefício do próprio advogado e de toda a advocacia. Ou seja, não cobrem menos que isso, porque vocês fazendo isso, você está desvalorizando a advocacia. Repito, se chegar a questão de um advogado de qualquer subseção, eu vou processar esse advogado porque ele aceitou ser correspondente de um processo e cobrou R$50 para fazer uma audiência. Está muito abaixo do valor da tabela. Eu não sei quanto é o valor da tabela, mas está muito abaixo do valor da tabela. Né? Então, eu vou processar esse advogado. Eu falo assim, tudo bem, ele cobrou R$50 para fazer uma audiência. De quem ele recebeu? Ele recebeu do escritório de advocacia que acabou contratando como correspondente. Então, eu não vou processar esse advogado, mas quem está aviltando os honorários é o contratante. E eu vou fazer isso. Tem a história, reza a lenda, não vou lembrar que cidade agora, tá? Mas é conselheiro da ordem, que chegou lá, ele era presidente da subseção da ordem, não vou lembrar de qual cidade, que uma empresa, né, por intermédio do departamento jurídico da empresa, estava contratando advogado para fazer uma audiência naquela cidade do interior. E chegou ao conhecimento dele aí, ligaram para ele, o valor que estavam oferecendo. E ele virou e falou para a empresa, olha, deixa eu falar uma coisa, este valor está abaixo do valor da tabela mínima de honorários. Eu não vou aceitar, e vou dizer mais, sou o presidente da ordem aqui da subseção, e todos os advogados da cidade, que é pequena, vão ficar sabendo que se aceitarem este valor abaixo do valor que é específico, eles vão ser processados no Tribunal de Ética e Disciplina. Portanto, você pratique honorários condignos com a profissão. E deu um esculacho na empresa, a empresa acabou contratando um outro advogado pelo valor efetivamente, né, mínimo da tabela. Diz a lenda, vou me lembrar agora quem é o advogado que fez isso. Então, é um trabalho de conscientização de todos nós. Tá? É uma valorização de toda a advocacia, para que a advocacia não seja jogada lá embaixo. Essa é a minha opinião, pelo menos. Perfeito. Obrigado.
É o que eu também penso, Cal. Mas, infelizmente, a situação que o Brasil atravessa, né? Ele, muitas vezes, como profissional, o advogado se vê obrigado a reduzir os seus honorários para que ele possa sobreviver, né? Mas eu acho que a OAB, de uma certa forma, como órgão de classe, está de parabéns por cuidar dessa parte, né? Dos nossos honorários. Eu acho que uma profissão como a nossa, digna, respeitada, e uma entidade como a nossa, né? Que tem uma larga história e participou dos momentos mais importantes desse país, ela tem que cuidar também dessa parte, para que nós não empobrecemos. O advogado hoje, infelizmente, talvez pelo número muito grande de profissionais na área, né, propriamente dito da advocacia viva, né, nós tivemos uma modificação muito grande na nossa profissão. E o advogado, ele hoje encontra dificuldades. Aquele que está começando encontra com aquele que já está por cobrar muito. E aquele que cobra muito encontra dificuldade naquele que cobra pouco. Então, temos que realmente fazer um ajuste. Eu acho que essa tabela dos honorários mínimos, ela é essencial para que se tenha um parâmetro. E eu, com 40 anos de advocacia, a utilizo no meu dia a dia. Porque muitas vezes a pessoa não sabe aquilatar, o cliente não conhece a advocacia no sentido próprio da palavra, e ele não sabe aquilatar o trabalho que o profissional vai ter no curso do seu processo, né? Então, eu acho que a OAB está de parabéns. Quero dizer, como ex-diretor da casa, sempre tive um carinho muito especial pelo Tribunal de Ética, porque o Tribunal de Ética, ele é dificílimo na sua condição e na sua condução, porque ele mexe com o advogado, né, o profissional, num momento difícil da vida dele. E eu acho que não tem nenhuma instituição, pelo menos que eu conheço, que leve à risca o Código de Ética como a nossa instituição. E está de parabéns e fico feliz em saber que o Dr. Calfo está à frente desse encargo, como fico feliz em saber do Adenil aqui no nosso Tatuapé, à frente também do nosso Tribunal de Ética. São pessoas como os senhores, com equilíbrio, bom senso, conhecimento, que eu tenho certeza saberão aplicar o Código de Ética com ética. Muito obrigado. Desculpe eu me exaltar, mas eu fico feliz quando falo na OAB e eu, né, nasci praticamente na OAB, desde os meus 22, 23 anos que eu participo da OAB. Quero desejar aos colegas também uma boa semana de trabalho, truncada, como estamos, né? Mas saber que nós temos uma instituição como a OAB que nos dá essa guarida e essa guarda. Parabéns, doutor Calfo, e muito mais. O meu obrigado ao senhor por essa atenção e essa iniciativa de participar desta reunião, que é de muita importância para a classe dos advogados. Obrigado. Eu que agradeço, Matheus, se permite, Adenil, eu que agradeço suas palavras. Se eu puder fazer apenas um complemento, na verdade, a OAB somos todos nós, né? Gestores, antigos gestores, mas todos aqueles que atuam na advocacia e estão contribuindo de alguma forma para a nossa classe. Então, nesse sentido, suas palavras são fantásticas, fundamentais, e eu que agradeço aqui a poder conversar com vocês, poder estar presente aqui para discutir algo que também está na minha vida, no meu sangue, no meu DNA. Meu pai é advogado, foi presidente da OAB de Mogi das Cruzes em 1971, né? Então, eu acho que eu nasci em 69, eu nasci vivendo a advocacia, eu nasci vivendo a OAB também, e a OAB faz parte das nossas vidas. Então, isso é muito bacana e é um prazer ouvir gestores como vocês e como você, Matheus. Obrigado. Doutor Kaufmann, nós temos mais 3 perguntas. É possível o senhor responder?
doutora Quantas Denil, for necessário? Estou aqui nós para isso. temos... nós Tá, não são mais queremos. 3 perguntas. No cargo de mediadora e advogada, quando convidada para entrevistas ou lives ou palestras, enfim, mas o tema é sobre mediação, eu posso, de alguma maneira, informar que eu também exerço um cargo de advogada ou eu tenho um escritório no currículo, ou seria melhor separarmos esses assuntos? Quando for prestar entrevistas, eu digo só sobre a mediação, porque o tema é mediação. Então, não é esse acúmulo de mediação com a advocacia. A outra pergunta, essa é da doutora Vicentina, a outra pergunta é do nosso assessor de diretoria, uma pergunta até que bem interessante. Fala sobre a inteligência artificial, onde os processos são executados, padronizados e por robôs. E quando os clientes entram em contato com o escritório de forma digital, abre-se um chat de atendimento automático de respondendo essas 2 perguntas. Na próxima, a doutora ela não acredito que essas 3 aqui se encerrariam se os senhores doutora Denil e doutor Kaufmann estiverem de acordo. Ô, Valéria, falhou um pouco, eu acho que a conexão, não sei se é a minha conexão de internet aqui ou a sua quando foi falando, então algumas ficou um pouco truncada a mensagem. Caso Vamos não tenha, eu vou tentar responder. Caso eu fale alguma coisa, você peça para eu complementar e a gente vai conversando nesse sentido depois, por favor, tá certo? É que eu não sei se eu ouvi tudo que você perguntou. Então, se faltar alguma coisa, você me corrija depois, tá? Com relação à situação do mediador, tá certo? Nós temos uma discussão com relação aos mediadores oficiais que fazem parte de Sejusc, esse tipo de coisa, que não podem advogar. Não podem advogar naquela região, naquela comarca, naquela subseção no qual ele atua como mediador. Porque senão vira captação indevida de clientela. Tá? Então, se essas pessoas, conciliadores, por exemplo, estão atuando como conciliadores, esta conciliação é uma atuação específica naquele assunto. Outro dia, no Tribunal de Ética e Disciplina da primeira turma, veio uma discussão se um mediador ele pode colocar no cartão advogado e mediador. Eu entendo que não. Eu entendo que ele pode colocar advogado para uma situação, ele pode até ter um cartão de mediador para a situação de mediador. Né? Então, são 2 funções absolutamente distintas e a partir do momento que você coloca advogado junto com mediador, você está atrelando 2 atuações distintas, 2 exercícios profissionais muito semelhantes, mas distintos, que podem, na verdade, acabar captando clientela. Tá? Então, quem eu vou contratar? Eu vou contratar o advogado que eu não conheço ou aquele que é mediador e goza de confiança do juiz? Eu vou contratar o que é mediador e goza de confiança do juiz. Porque se ele é mediador, na verdade, ele já atua perante o Poder Judiciário. Ele conhece mais. Então, eu não posso colocar isso. Então, você não pode atrelar as 2 atuações que são proibidas, elas são incompatíveis entre si dentro da mesma comarca. Então, no interior, por exemplo, já tem determinação de que o advogado que faz parte lá do Sejusc Mediação, ele não pode advogar naquela comarca em que ele está inscrito. Tá? Isso é fato, justamente para evitar esse problema. Tá certo? Com relação à inteligência artificial, né, eu sou um pouco ruim, né, porque se o Adenil falou que ele conhece pouco de eletrônica, eu conheço muito menos. Eu aprendi a trabalhar no sistema Zoom agora. Eu não vejo mensagem, eu não vejo e-mail direito, eu sou um completo Neandertal nesse sentido. Né? Então, eu sou tecnologicamente, eu sou da época das cavernas, mas eu estou tentando me adaptar. Então, são 2 neófitos, pode ter certeza disso, que eu sou da época do carbono. E com relação à inteligência artificial, ela pode ajudar em algumas coisas, mas nada, na minha opinião, substitui o advogado. Nada, a inteligência artificial é formada, ela tem que ter por trás a cabeça de um advogado, mas ela é artificial. E num determinado momento vai faltar a solução, a sair do jogo de cintura do advogado que não usa a inteligência artificial
mas que usa naquele momento todo o seu histórico, conhecimento de vida, todo o cabedal de informações que ele foi adquirindo ao longo de toda a sua história. Então, primeiro, na minha opinião, nada substitui o advogado. Na minha área, então, que é a área criminal, nada pode substituir o advogado. A inteligência artificial talvez sirva para essa advocacia comum, de massa específica, talvez até sirva, mas eu, na verdade, não sei como ela funciona ainda, como esses robôs funcionam a ponto de substituir o advogado. Agora, ele pode substituir para a formulação de petições, né? Para poder ingressar até em juízo, e a petição, depois do copia e cola do computador, e eu também, Adenil, sou da época do carbono, que você datilografava tudo, então não tinha copia e cola. Eu lembro que eu fazia pesquisa no Tribunal de Justiça, né? Eu fui chamado de jovem aqui, por isso eu fiquei feliz. Eu fazia pesquisa de jurisprudência, a gente tirava cópia, xerox lá do caderno de jurisprudência, depois levava xerox, dos tribunais, depois né? tinha que datilografar tudo aquilo. Né? E depois, quando eu ia fazer um outro trabalho, né? Eu terminava o primeiro, comecei minha advocacia com um advogado fantástico, criminalista antigo, Thales Castelo Branco, e era extremamente exigente, eu era estagiário dele, todo o trabalho era datilografado, a datilografia tinha que ser perfeita, uma linha perfeita, não podia falhar. Então, muitas vezes o trabalho você tinha que fazer algumas alterações, e acho que daí surgiu o copia, o corta e cola. Ele pegava o trabalho, tirava um parágrafo, colava numa outra folha, rasgava, cortava a folha, colava em outra, olha, esse parágrafo fica melhor aqui, coloca um acordo aqui, a gente ia montando e depois fazia a peça final, né? Bom, então eu não sei como é que a inteligência vai substituir a advocacia. Eu não entendo como é que a inteligência artificial pode substituir a advocacia, muito mais dar consulta nessa advocacia. Agora, se algum escritório acaba fazendo isso de forma de consultoria, não existe regramento para isso ainda que permita ou que proíba, né? Agora, esse escritório está assumindo o risco de dar uma orientação absolutamente equivocada. Se por trás dessa inteligência artificial tiver a assinatura de um advogado, ela é discutível. Se essa inteligência artificial não tiver assinatura de advogado e estiver sendo prestado por qualquer empresa que não seja o escritório de advocacia, aí nós temos exercício ilegal da advocacia. Só o advogado que pode prestar consultoria e assessoria jurídica. Ninguém mais pode prestar consultoria ou assessoria jurídica. Então, nesse caso, qualquer inteligência artificial que não esteja dentro do espectro de proteção de um advogado, ela caracteriza exercício ilegal da advocacia. Qualquer inteligência artificial que esteja no espectro de um advogado, dentro do padrão daquele advogado, daquele escritório, nós temos que avaliar se ela é possível, se ela é factível ou não. Se fizermos um paralelo daquela inteligência artificial, eu acho que a inteligência artificial não pode, na minha opinião, preciso aprofundar o tema, preciso estudar melhor o tema, mas eu realmente não tenho informação suficiente para isso neste momento, mas na minha opinião, essa inteligência artificial ela não pode dar qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de consultoria, qualquer solução imediata, porque, repito, somente os advogados inscritos na ordem é que podem fazer isso. E a inteligência artificial, ao que me consta, ainda não passou em exame de ordem, nem cursou, fez um curso de Direito, ficou 5 anos em uma faculdade, né? Então, eu ainda sou antigo nesta situação. Preciso, repito, analisar melhor, estudar melhor o tema, que eu posso estar falando uma grande besteira aqui. Mas, em princípio, eu acho que não pode. Ela pode auxiliar dentro do escritório, nas soluções internas do escritório, mas ela não pode ser utilizada para soluções externas do escritório para fora. Esse, em princípio, é a minha opinião. Tá bom? Muito bom. Acredito que vamos para o encerramento. A doutora Aimee, ela vai fazer a última pergunta, depois doutora Adenil, doutora Rosimeire, podem conduzir os trabalhos finais. A doutora Aimee pode realizar a pergunta. Ela também é membro de uma das nossas comissões, Jovem Advocacia. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, doutor Kaufmann. Minha pergunta é voltando mais para o nosso tema da publicidade. Como jovem advogada, o que eu vejo? Às vezes o coleguinha faz, ninguém denuncia ele, mas se eu for fazer, eu certamente serei denunciada. Então, é algo que me causa muita indignação, porque às vezes dá a impressão que a regra é para alguns e para outros não. E também, eu sou progressista, eu sou super a favor de liberar os limites de publicidade, porque hoje em dia as relações de prestação de serviço orbitam em torno das redes sociais. Eu acho muito
É absurdo nós estarmos em 2020 e a gente estar sujeito às normas lá 20 anos atrás. Eu realmente acredito e fico feliz pelo empenho do doutor. Não sabia que já existia uma movimentação nesse sentido. Acho muito bacana. E também gostaria de pontuar assim. Nos Estados Unidos, nós sabemos que o regramento deles é totalmente diferente. A advocacia lá é super liberal nesses aspectos de publicidade. Será que não teria como a gente fazer um direito comparado e aplicar as normas que eles aplicam lá aqui no Brasil? De repente, é uma solução para a gente conseguir fazer isso de maneira que dá certo lá, então talvez dê certo aqui? Porque realmente ficar nessa de uns podem, outros não podem, eu não acho bacana. Eu gostaria de saber a opinião do doutor. Tá. Aimee, obrigado por essa consideração. Na verdade, não é que alguns podem, outros não podem. Todos podem fazer publicidade e ninguém pode fazer propaganda. Todos podem aparecer na maneira lista e ninguém pode ultrapassar os limites do provimento, que ainda vigora, e do Código de Ética e Disciplina. Qual é o grande problema? Alguns fatos chegam ao conhecimento do Tribunal de Ética e são apurados, outros não chegam ao conhecimento do Tribunal de Ética. Nós não temos a onipresença e por isso que as seccionais podem auxiliar nesse sentido. Quando houver alguma orientação, alguma coisa, uma infração nesse sentido, usar o e-mail que eu disponibilizei para vocês para que nós tomemos conhecimento e possamos atuar. É a mesma situação, às vezes chega alguém no escritório, né, fala assim, poxa, eu estou sendo processado por crime tributário, todo mundo sonegou, mas só eu que fui pego. Fala assim, então, você deu azar. Porque, infelizmente, né, ninguém pode sonegar. Se você sonega e não é pego, tudo bem. É o risco que você assumiu e não aconteceu nada com você. Mas você pode ser pego e pode ter que responder por isso. Aqui é a mesma coisa. Se você ultrapassa os limites da publicidade, ultrapassa os limites legais daquela publicidade e acaba sendo pego, então, neste caso, isso vai ser apurado. Sorte sua que se você fizer alguma coisa, você vai ser pego e denunciada. Isso significa que você já é a vitrine. Tá? Então, você não está olhando os outros, mas também está sendo vista pelos demais. Você já está numa posição de destaque, tanto que assumiu uma posição aí perante a seccional do Tatuapé. Isso é importante, isso já é um desenvolvimento da sua carreira, já é uma consolidação da sua vida profissional. Agora, é evidente que nós não podemos fazer isso. Como eu falei para vocês, nós estamos tratando no Conselho Federal da reforma do provimento 94, e essa reforma tem um grupo de trabalho específico, e nós já sabemos que isso tem que andar. Não adianta reformar o provimento se não aumentar a fiscalização. Não adianta queremos punir a publicidade se não tornarmos mais rigorosas as regras de infração disciplinar. Então, do mesmo jeito que você tem que abrir um pouco a publicidade, permitir algumas condutas, você tem que ser rigoroso ao extremo com as demais condutas. Então, uma das questões que nós estamos discutindo e fazendo, primeiro, nós temos que mudar a punição daqueles que infringem a norma. Hoje em dia, nós estamos falando de infração ética. Infração ética que nem a reincidência acarreta a suspensão. Ele pode praticar a infração ética todo santo dia, que ele vai ser tão somente censurado. E quando vai ser essa censura? Daqui a 2, 3 anos, quando vier o trânsito em julgado de uma decisão no processo disciplinar. Antes disso, não vem. Estou sendo otimista. Estou imprimindo o esforço que eu estou tendo para baixar o acervo. Porque nós temos decisões de 5, 6 anos aí que vão adiante. Então, aquele que quer infringir, fala assim, poxa, eu estou fazendo propaganda hoje, né? Tudo bem, eu vou ser punido, talvez vou ser censurado daqui a alguns anos. Mas está me trazendo cliente? Tá, daqui a alguns anos eu vejo o que eu faço da vida. E para ele vale a pena. Então, nós temos que, e já temos essa consciência, que temos que mudar o estatuto da advocacia e mudar a punição. Isso não depende só da OAB, depende do Poder Legislativo. Então, essa mudança do estatuto da advocacia, que é para mudar a punição, precisa mudar a lei federal, mas isso já está no radar. Outra conduta que nós estamos fazendo, isso também nesse grupo de trabalho do Conselho Federal, implementar a fiscalização. Não adianta querer apurar, querer punir se a fiscalização não estiver implementada. E o Conselho Federal já está trabalhando com todas as seccionais, criando poder de fiscalização, inclusive disponibilizando carros para esse trabalho. Já dissemos que essa fiscalização não pode ser feita por advogados integrantes da subseção. Fica muito difícil para vocês aí da subseção do Tatuapé fiscalizar os pares de vocês, conhecidos de vocês do Tatuapé. Por quê? Alguns são amigos, são conhecidos, outros não são, então você gera um problema maior. Essa fiscalização, na minha opinião, tem que ser profissional, tá certo? Com direito, inclusive, de punição, multas imediatas. Ou seja, você está infringindo, pare de infringir, senão você vai ser multado em tantos reais por dia e vai ter que pagar essa punição. Senão, não vai adiantar.
Mas isso é projeto para frente, projeto para o futuro, tá certo? Por quê? Porque quero que seja um futuro rápido, tá? Nós estamos trabalhando para essa implementação. Agora, você falou em mudar as regras, né? Nos Estados Unidos, você está andando de carro, por exemplo, você vê um outdoor lá, olha, sofreu um acidente de carro, entre em contato comigo, meu escritório é especialista em acidente automobilístico. Quanto que custa um outdoor? Qual é o preço do outdoor? Não são todos os advogados que vão ter acesso ao outdoor. Imagina se nós liberarmos o que existe nos Estados Unidos, que é uma propaganda mesmo, e você estava lá vendo a sua novela preferida, seu filme preferido, no intervalo do filme aparece uma propaganda do escritório de advocacia. Qual escritório de advocacia vai ter condições de comprar um horário nobre em qualquer canal de televisão? Somente aqueles que movimentam muito dinheiro. Então, isso não pode acontecer. Quando nós falamos de publicidade, nós queremos deixar todos os advogados no mesmo patamar. O grande escritório e o pequeno escritório têm que ter mesmas condições de mesma publicidade. Senão você vai matar o pequeno advogado que não tem condições de investir em publicidade. Você vai matar aquele advogado. Nós temos no Brasil 1.200.000 advogados. Pensem como você vai destruir esses advogados que não têm acesso, não têm condições de fazer uma propaganda desta mesma forma. Propaganda profissional, contratando empresa de marketing, contratando empresa para fazer o filme, contratando quem quer que seja para fazer algo profissional. Isso não pode. Por isso que, assim, quando eu discuto publicidade no Instagram, todos temos acesso ao Instagram. Quando eu discuto um site, qualquer um faz um site, tá? Por melhor ou pior, bom gosto, mau gosto, tanto faz, isso é pessoal. Mas qualquer um consegue fazer um site. Quando eu discuto publicidade nas mídias sociais ou outros gêneros, qualquer um pode fazer. Quando eu parto desse patamar para fazer uma liberação como existe nos Estados Unidos, estou privilegiando tão somente aqueles que têm condições e que têm dinheiro. Isso nós não podemos concordar. Porque isso eu vou matar o advogado que não tem condições. Quem mais precisa dessa publicidade, na minha opinião, é o advogado que está começando. Para esses advogados que estão começando, eu digo o seguinte, você tem que aparecer, tem que aparecer. Tem que usar publicidade, tem que usar publicidade. De forma moderada. Vai ser a publicidade que vai te consolidar na profissão? Não, não vai. Vai ser o seu dia a dia. Lembre-se que a profissão, a advocacia, é uma profissão a longo prazo. Né? A sua melhor publicidade, a sua melhor propaganda, e aí a propaganda não é nem publicidade, são os seus clientes bem atendidos, com ou sem resultados positivos, mas que tiveram toda a assistência e que sabem que você é um advogado íntegro, correto, ético e que trabalhou com afinco em prol da solução do problema dele. Essa é a sua melhor propaganda. Só que isso vem quando? Né? A advocacia, eu não vejo a advocacia sendo rentável, né? Ela pode não ser rentável nunca, né? Mas eu não vejo uma advocacia trazendo um bom retorno antes de 10 anos de profissão. Eu não consigo ver. 10 anos é um investimento mínimo para você começar a ter uma certa consistência e começar a poder atuar. Investimento mínimo, né? E a advocacia ela vai crescendo ao longo da vida. Ao longo da vida, ela vai se consolidando, vai solidificando, chega num certo patamar e depois ela começa a desaparecer. E o advogado, infelizmente, também vai ficando obsoleto muitas vezes. Então, temos que tomar cuidado com isso e investir para a vida inteira. É um investimento a longo prazo. É uma escada que se constrói com tijolos sólidos, né? Porque senão você cai do alto da escada. A hora que você está subindo, a escada desmorona. Então, nesse sentido, temos que cuidar de toda a advocacia de maneira igualitária, com ou sem dinheiro. Não é o dinheiro que pode privilegiar quem vai fazer propaganda ou não. Mas é o seguinte, publicidade no mesmo nível, mesmos termos para todos os advogados. E aquele que infringe a norma, se for descoberto, né, mande por e-mail para a gente poder orientar no primeiro momento e punir se ele insistir em continuar fazendo isso. Maravilha, muito obrigada. Obrigada. Doutora Adenil, só um minuto antes de irmos aí para o final, eu queria dar a palavra ao Dr. Hudson, que aqui no Dr. Kaufmann não existe ex-presidente, viu? São sempre presidentes. Eu queria, nosso conselheiro também, Dr. Hudson, que fez questão de fazer uma saudação e dar uma palavra para o senhor. Dr. Hudson, por favor, pode abrir seu microfone. Abre o microfone, Dr. Hudson. Abre o microfone na tela. Na tela, Dr. Hudson. Aí... Alô? Tá me ouvindo? Ótimo, perfeitamente. Tá me ouvindo? Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Rosimeire, doutor Matheus, doutora Adenil, meu querido amigo Kaufmann.
olha, realmente, eu endosso todas as palavras que o Marco Antônio falou a teu respeito. E percebo que nós tivemos vários anos no Conselho e você continua com a mesma transparência, com uma postura ética. E eu vou falar uma coisa para Vossa Excelência, viu? Nós estamos muito bem com Vossa Excelência na presidência do TED. Tenho certeza que a advocacia está de parabéns pelo seu trabalho, não só como conselheiro, que eu pude perceber claramente lá junto com você, os seus votos maravilhosos e tal. E a palestra, show de bola. Parabéns mesmo, viu? Realmente nós ficamos lisonjeados. O doutor Adenil também, velho amigo de guerra. Parabéns, Adenil. Tenho certeza que o nosso Tribunal de Ética aqui está muito bem. Nós já há vários anos, talvez a gente vai fugir um pouco do tema, mas coisa rápida, nós queríamos trazer um Tribunal de Ética aqui para o Tatuapé, para a Zona Leste. Fizemos um trabalho aí, quem sabe um dia isso nós podemos conseguir. Talvez agora seria montar como se montou em Santo Amaro, um TED aqui para a Zona Leste, que pegaria Tatuapé, Penha, Vila Prudente, Itaquera e São Miguel. E talvez algumas outras regiões, dava uma descentralizada. Mas eu acredito que isso é para um outro tema futuro. Mas gostaria de parabenizá-los todos aí, entendeu? Tanto o Adenil como o Dr. Kaufmann, pela palestra. Muito enriquecedora, viu, Dr. Kaufmann? Eu fico contente de tê-lo recebido aqui, né? Tá com tempo que a gente não vê essa galera toda aí. Eu fiquei aqui super emocionado também, a segunda vez que eu converso por esse tipo de live, né? Estamos aprendendo. Somos do tempo do MS-DOS, cuja tela ainda era verde. Então não é fácil, tá bom? Não vou me alongar, mas parabéns a todos e uma boa noite a todos. E parabéns à doutora Valéria, à doutora Rosimeire, a nossa presidente, pela iniciativa. Muito bom. Que venha outras vezes aí. Bom, parabéns e uma boa noite a todos. Muito bom. Doutora Rosimeire, doutor Adenil, se me permite, queria também deixar o meu abraço. Mencionei o Hudson no começo, mas deixar o meu abraço para ele, meu companheiro de conselho. Bons temas tratamos, discutimos, e um período muito gostoso, Hudson. É muito bom te ver, é muito gostoso estar com vocês aqui, te reencontrar, ainda que à distância, mas poder te reencontrar. E você trouxe uma questão interessante. Vamos aprofundar, vamos tratar, vamos discutir uma turma aí na Zona Leste. Eu acho interessante, eu acho importante. O advogado vir da Zona Leste para o centro acaba sendo difícil. Vamos facilitar a vida do advogado. Não estou fechado a nenhuma proposta, nenhuma ideia, nenhuma discussão. Pelo contrário, toda discussão, toda ideia nova é bem-vinda. Não tinha passado isso na minha cabeça, mas vamos discutir e vamos pensar nisso. Um grande prazer estar com você aqui, Hudson. Obrigado. Só fortalecendo, o doutor Matheus é o pioneiro dessa ideia. Na gestão do doutor Matheus de 2013, nós já protocolizamos um pedido na época do Dulcio, e andou um pouco na época do Marcos, mas teve alguns impedimentos, mas quem sabe nós podemos retomar para benefício de toda a advocacia. Te agradeço mais uma vez. Vamos discutir, porque é importante, e eu que estou aberto à discussão. Acabando a pandemia, nós vamos sentar pessoalmente e conversar sobre isso. Quero recebê-los pessoalmente lá para a gente discutir isso. Com certeza. Obrigado. Bom, com essas considerações e essa abertura, Dr. Kaufmann, o senhor o Tatuapé não vai sair do seu pé. Concorda comigo, doutora Rosimeire? Né? Concorda comigo, doutora Rosimeire? Com essa abertura, tenho certeza que nós vamos... Por isso que a gente tem que dar voz para os ex-presidentes. Eles têm autoridade e têm palavra. Falou, está falado, doutor Hudson. Sempre é uma ordem. Pode suas considerações, depois eu falarei, para encerrarmos também. O doutor Kaufmann deve estar cansado, apesar que gostamos de falar, né, doutor? Mas também tudo tem aí o seu limite, né? É verdade. Então, doutor Adenil, depois faça as considerações e encerramos. Primeiramente, antes de passar a palavra para o doutor, eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos os internautas que aqui presentes, em especial o pessoal da doutora Rosimeire, doutor Kaufmann, por ter aceitado o nosso convite, doutor Hudson, com a ideia brilhante, nós jogando aí, ressuscitando um assunto antigo, que agora vamos avante.
Quero também registrar a presença da doutora Roseli, faz parte da comissão, doutor Storino, doutora Luciana, enfim, não vamos nominar para nós ganharmos tempo. Eu queria deixar a seguinte mensagem, dizer o seguinte: a publicidade profissional do advogado, ela tem apenas, eu vou dizer assim, apenas o caráter meramente informativo. E dessa premissa, né, sempre com a descrição e a sobriedade. Se a gente partir com isso, qualquer outro assunto ele fica muito próximo da propaganda, e nós sabemos disso. Então, nós temos isso em mente, a moderação, acho que nos norteia a nossa profissão. A nossa profissão, eu costumo dizer que eu sou orgulhoso. Dei aula há muito tempo e perguntava: qual é a sua profissão, professor? Não, minha profissão é de advogado. Professor, eu faço bico. Tá? E por isso, a advocacia sempre. Tá? Eu quero agradecer mais uma vez a doutora Rosimeire por dar essa abertura para a gente trazer esse tema e deixar, mais uma vez, dizer para o doutor Kaufmann. Doutor Kaufmann, muito obrigado por ter aceito esse convite e dizer, aproveitar, já que o doutor falou que está à disposição, com certeza, doutor, a gente vai ficar aí cutucando. Eu queria me aproximar mais, doutor, principalmente depois da pandemia, para a gente estar atualizado com os temas do Tribunal de Ética, para a gente... Hoje aqui nós temos pergunta, nós temos aqui um número grande de inscritos na subseção do Tatuapé, nós temos uma diretoria muito ativa, uma diretoria executiva muito ativa, tá? E as diretorias acessórias e as comissões, todas elas exemplares. A doutora Rosimeire é a primeira mulher advogada, presidente da subseção do Tatuapé, e veio para ficar. Parabéns, doutora. Parabéns a todos que participaram disso. Fica de coração aqui meu agradecimento de todos aqui presentes. Doutora Rosimeire, muito obrigado mais uma vez. Não canso de agradecer pela gratidão. Doutor Kaufmann, mais uma vez. Sei que estou sendo redundante, mas é prazeroso ter vocês aqui na minha tela. Aqui, ó. Peço desculpa quando eu digo isso, porque não sei administrar. Doutora Valéria, muito obrigado por ter me socorrido de todos os momentos aí. Eu sei que todos aí devem conhecer, todos mais do que eu, mas a doutora Valéria está sempre, é meu guia, meu guia. Boa noite a todos e muito obrigados e tenham uma semana excelente. Doutora Rosimeire, por favor, as suas considerações. Doutora Denil, agradecimento, um afeto, não existe redundância quando a gente faz isso, porque primeira vez que o Dr. Kaufmann está conosco e teremos a oportunidade de estarmos fisicamente, né? E vai nos conhecer, que somos assim mesmo, afetuosos, nos dá muito prazer o contato, muito prazer em receber autoridades como o senhor, né? Porque ser presidente do TED, do maior colégio eleitoral, maior colégio de advogados da federação, desculpe, doutor, não desculpe os demais, não é demérito, não estou desmerecendo, mas não é para qualquer pessoa. Então, reconhecemos no senhor o valor, né, da advocacia pujante do nosso advocacia paulista. Então, para nós é sim um privilégio o senhor emprestar o seu prestígio para estar conosco nesse tempo. Queria agradecer a minha diretoria, que estão todos aqui, mais uma vez eu digo, por conta do prestígio do senhor e do doutor Adenil, porque ele foi muito modesto, ele nos pediu essa oportunidade. Quero agradecer a doutora Érica Tesser, se ela está entre nós. Está, Valéria? Já saiu. Eu contatei a ela me forneceu o telefone do senhor, e o senhor, com essa gentileza ímpar que todos viram aqui, me atendeu de plano, atendeu o pedido da nossa comissão de ética e disciplina. Quero falar o seguinte, doutor, aqui no Tatuapé, deixa eu só explicar uma coisa. Está aqui do meu lado o doutor Matheus. Nós estamos no meu escritório, não sei se o senhor sabe, o doutor Marco Antônio Matheus foi 3 vezes presidente, penso que sim, e é meu esposo, mas não é uma dinastia isso aqui, viu, doutor? Eu tenho
Eu tenho meu espaço e construí na ordem desde acadêmica e acabamos nos cruzando aqui. Outra oportunidade falamos, todos sabem que nossa história se confunde mais ou menos com a história da OAB Tatuapé. Mas enfim, eu sou prova que ela conquistou isso, viu, doutor Kaufmann? Pode ter certeza disso, tá? Certeza. Doutora Rosimeire, eu queria registrar a presença do presidente do Tribunal, da Comissão do Tribunal das Prerrogativas, o doutor Eduardo Nunes, que acaba de entrar na live. Eu queria registrar a presença também e dizer, mais uma vez, ela conquistou esse espaço, viu? Desculpa a interrupção, doutora. Imagina, então, é só para não ficar a confusão que acabou a bateria do meu celular, que eu estava numa outra sala e ele veio aqui no meu escritório ouvi-lo, né? Ele veio aqui especialmente para ouvi-lo. Mas, enfim, eu quero dizer que o Tatuapé tem uma preocupação e nós andamos juntos com a ética. Eu acho que o advogado tem que andar, caminhar lado a lado com a ética e prerrogativas, né? Isso é a minha fala, sempre foi assim. Quem nos conhece sabe, e aprendi aqui no Tatuapé o valor da ética. Aliás, doutor, me permita, a ética é algo também que nasce com a pessoa, né? A pessoa ser ética é questão de berço, de educação, não é uma tela que faz com que o advogado infrinja as questões éticas, é no dia a dia, porque depois que desligou isso aqui, eu quero ver quem é ético, quem é não, no trato com o seu colega, o seu adversário, entre aspas, com o seu ex-adversário, é ali com o trato com os juízes, com os tratos com os promotores. A ética se faz no dia a dia, não só nos assuntos que trouxemos aqui. Me permita esse reparo. E nós temos uma posição bem firme aqui no Tatuapé, porque nós lidamos, como a doutora Aimee falou, me permita citá-la, doutor, às vezes um pode, outro não pode. Não é essa a questão aqui no Tatuapé. Nós temos uma responsabilidade, né? E como gestores de ordem, todos os nossos diretores, assessores, nós temos que levar avante o nome da OAB Tatuapé e o nome da Seccional São Paulo. Então, de fato, não podemos ser permissivos com tudo e com todos os fatos. Não é porque o outro pode, aqui poderá. Até poderá, mas não... Alguém mexeu na tela aí. Alguém mudou a tela aqui, entrou. Entrou muita coisa Quem aqui foi? também que não é meu. Quem Eu garanto foi? que eu não mexi. Eu garanto que eu não mexi. Que Aí, voltou, colocou a sua cara. Então, a questão não é que Doutor Kaufmann está aqui. Doutor Kaufmann, mas ele está aí. Porque temos algo a zelar. E esse zelo é com a OAB, é com o nome do Tatuapé, então não é a questão de um pode, outro não pode, e às vezes temos uma posição mais firme nesse sentido, por quê? Porque também visamos a proteção dos nossos, não só o nome da ordem que ostentamos, enquanto somos presidentes, quanto estou presidente, cada um dos meus presidentes, mas também da ordem no geral, porque amanhã o Dr. Kaufmann não estará mais aqui, a doutora Rose não estará mais aqui, o Dr. Matheus, passaremos, né? E temos a obrigação de deixar um legado positivo para aqueles que nos sucederão. E esse legado positivo é no sentido de que a OAB é maior do que nossos interesses. Então, pensamos dessa forma e procuramos incentivar todos aqueles que estão conosco nessa gestão e pensar também assim, porque agindo assim, o nome da ordem sempre será grande e sempre será destacado. Então, doutor, eu agradeço a sua presença aqui, mais uma vez, em emprestar a nós o seu prestígio, os seus conhecimentos e convidá-lo para mais uma vez, uma outra oportunidade presencial e não presencial, porque não sabemos quanto tempo isso durará. E a questão da ética e das prerrogativas
elas são efervescentes, sempre estão entre nós. E o nosso papel é também prestar esse serviço para a advocacia. Se o senhor estivesse perto, daríamos um abraço, sairíamos sim, porque Tatuapé é afetuoso, como falei, para aquele jantar, porque Tatuapé é Tatuapé, aqui é um local gastronômico, fica aqui o convite para a próxima vez sairmos para um jantar com a companhia de todos os que participam conosco. E é isso, doutor. Muito obrigada. Deus abençoe o senhor, sua família, lhe dê bastante saúde, energia para enfrentar essas questões éticas do nosso tempo. Muito obrigada, viu, doutor? Agora o senhor está com a palavra e depois encerramos. Já agradeci a minha diretoria, meus assessores estão todos aí em peso. Obrigado, doutor Adenil, a sua comissão. O senhor, eu digo que a nossa comissão de ética e prerrogativas, com todo respeito às nossas demais, que são magnânimas, mas são nossas super comissões, porque nunca aparecem e tem um trabalho danado todos os dias. Com a palavra, doutor Kaufmann, e muito obrigado a todos que participaram também, viu? Sem vocês não existe esse retorno, essa coisa gostosa que sempre vivenciamos aqui nas nossas atividades. Muito obrigada a todos. Presidente Rosimeire, na verdade, eu só tenho a agradecer. Se surgiu uma coisa fantástica aqui, é uma empatia de ideais, ou seja, todos nós aqui, se isso está nítido, está claro, comungamos dos mesmos objetivos. Eu conhecia mais de próximo aí do Hudson e percebo que o que ele prega também é algo constante nessa equipe de gestores. Ser gestor de ordem não é fácil, né? Ser gestor de qualquer órgão da OAB não é fácil. Nós trabalhamos, nos dedicamos, trabalhamos muito e sempre sujeitos às críticas. Mas, mesmo assim, continuamos lutando, continuamos trabalhando. Adenil e Eduardo Nunes fazem um trabalho fantástico, porque não existe ética sem prerrogativas, não existe prerrogativa sem ética. Temos que trabalhar sempre e trabalhar em conjunto. Por isso, eu queria falar para vocês, doutora Adenil, doutora Rosimeire, doutor Matheus, doutor Hudson, todos que fazem parte aí da gestão da ordem, sempre fizeram. A rua Anchieta, 35, no 7º andar, está sempre de portas abertas. Eu estou lá pelo menos uma vez por semana e recebo todos que aparecem lá. E vocês têm um lugar especial sempre que quiserem. Basta chegar, que eu estou à disposição de vocês no dia que eu estiver lá, para conversarmos, melhorarmos o Tribunal de Ética e implementarmos a OAB. E se eu pudesse resumir tudo isso de hoje, eu usaria 2 palavras só. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o doutor. Uma salva de palmas a todos. Obrigado pela presença de todos. Agora eu não sei como fazer, mas estamos se despedindo. Adeus e muito obrigado a todos. Até breve. Até breve. Até breve, obrigado. Um abração a todos. Gente, muito obrigado.